Pode ir, esquece aí. Aí, dá um toque aí pra mim quando estiver ao vivo também no Instagram. Pronto, já tá. Aleluia. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, meus queridos. Estamos aqui dando início ao quarto episódio, né? Ao quarto programa do podcast Pegar em sua primeira temporada. E estou muito feliz de receber o pastor André Antunes. Amém. Homem de Deus. Vai chegando aí na live aí, gente. Vai já compartilhando, vai curtindo aí. Vai dando glória a Deus, a paz do Senhor Jesus aí para todos, tá bom? E compartilha com seus grupos de WhatsApp, compartilha com seus grupos do Facebook, Instagram, manda aí no direct aí para os irmãos. E vamos dando glória. Hoje o tema é avivamento. E a gente vai bater um papo bíblico, né? Sobre esse tema que é glorioso, esse tema, um tema muito forte. E a gente vai entrar também no contexto histórico do avivamento, claro. E a gente vai falar um pouquinho também do avivamento que a gente está vendo acontecendo agora nos Estados Unidos, né, na Universidade de Asbury, nos Estados Unidos. E a gente vai bater um papo sobre isso aí também. Desde já, eu quero agradecer a sua presença aqui em mais uma live com a gente. Obrigado aí por sua fidelidade, não ao podcast Pregar, e não a mim, não a pastora Bé, não a Alice, não nada disso, mas a Deus. Obrigado por isso, viu? Porque poucos, nos dias de hoje, amam estar na presença de Deus, sentando para aprender. Porque a gente vê muita gente, fica em paz, não sabe, não tem problema não. A gente vê hoje muita gente levantando para falar, mas antes de a gente levantar para falar, a gente tem que sentar para ouvir. Né? Claro. E até hoje a gente senta para ouvir. Sempre. Quando um irmão ou irmã está sendo usada por Deus para falar, a gente senta e ouve, quietinho. O alimento ele tem que ser sempre renovado, é que nem a nossa fome, né? A gente sempre vai sentir fome. Isso. Então, quando sentimos fome, temos que sentar para Aleluia. nos alimentar, não é verdade? Aleluia. Então, aquele que não senta para se alimentar, fica com fome. Oh, meu Deus. Né? Não pode deixar o lado espiritual assim de E fome. comer de pé dá indigestão. Então, a gente tem que saber Aleluia. como a gente tem que saber buscar essa área da parte do alimento espiritual, né? Glória a Deus. Quando nós buscamos o alimento, é que nem os médicos falam, para você ter uma boa digestão, você tem que comer devagar, mastigar, né? E depois ter Tudo com calma. tudo com calma. Então, a obra de Deus não é diferente. Quando nós estamos necessitados, com fome de Deus, não é nas pressas. A palavra de Deus, ela não é uma coisa que a gente tem que ter ela como uma coisa verosa na nossa vida. Assim, temos que parar, meditar, mastigar e esperar a digestão fazer para depois ter fome de novo e comer de novo e assim continuadamente até a volta de Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Assim a gente vai. Olha, já está chegando gente. Estou vendo aqui que está a Andréa Silva aí, em nome do Senhor Jesus. E ela já tinha feito pergunta para mim antes de iniciar o programa. Verdade? Ela disse que tem pergunta aí. Pode fazer a sua pergunta logo mais, hein, André? Fica à vontade para fazer a sua pergunta. Tô olhando para cá porque eu vou dando uma olhadinha no monitor para ver quem está online aí com a gente. E daqui a pouco eu vou dar uma passadinha também no Instagram. Tá? Já vai compartilhando aí, André. Vai compartilhando. O João Paulo chegou também na live aí. O João Paulo é uma bênção. Ele sempre tem perguntas aí maravilhosas. É um menino que sempre deixa umas perguntas show de bola pra gente Esse coloca os pregadores na parede. Não! O pastor Thiago falou mesmo. É verdade? Mas é de verdade, ele é uma bênção, ele faz umas perguntas que Sim. é bênção de Deus. Amém. Glória a Deus por isso. Vamos dar início ao podcast com a Alice louvando? Em nome do Senhor Jesus? Louva pra gente, filho? Em nome do Senhor Jesus? Então a Alice vai louvar pra gente dar início ao podcast de hoje. Meu Deus. Aleluia. Pode ficar à vontade, filho. Quer colocar o celular ali mais próximo? Você quer ver, né? Beleza. Às vezes eu estou em guerra, mas eu tenho que cantar. Às vezes eu quero ouvir, mas Deus me usa pra falar. Tem dias que o peito aperta, só dá vontade de chorar, mas não desistir, vou até o fim, daqui a pouco eu chego lá. Glória a Deus. Sou um ser humano cheio de defeitos,
mas Deus é perfeito e vai me ajudar. Tenho os meus conflitos, erros e acertos, mas há uma promessa, eu não posso parar. Deus vai me sustentar. E quem me vê cantando não entende a dor e as guerras que tenho que enfrentar, pois muitas vezes o que eu canto é pra ajudar alguém se levantar. Mas eu confesso, nem sempre eu tô bem, mas mesmo assim eu vou profetizar que o meu hoje não significa nada perto do que Deus fará. Aleluia. Glória a Deus. Deus Santo e Fiel, aleluia. Eu sou um ser humano cheio de defeitos, mas Ele vai me ajudar. Tenho os meus conflitos, erros e acertos, mas há uma promessa, eu não posso parar. Deus vai me sustentar. E quem me vê cantando não entende a dor e as guerras que tenho que enfrentar, pois muitas vezes o meu canto é pra ajudar alguém se levantar. Mas eu confesso, nem sempre eu tô bem, mas mesmo assim eu vou profetizar. Aleluia. Que o meu hoje não significa nada perto do que Deus fará. Eu creio, Senhor Jesus. Aleluia. Meu Deus. Aleluia. Glória a Deus. Que é como meu Deus, não há. Ele já sabe tudo que eu preciso, sem eu precisar falar. Que é como meu Deus, não há. Se Ele permitiu, é porque já viu que eu conseguiria suportar. Que é como meu Deus, não há. Ele já sabe tudo que eu preciso, sem eu precisar falar. Que é como meu Deus, não há. Se Ele permitiu, é porque já viu que eu conseguiria suportar. Deus Santo e Fiel, aleluia. E quem me vê cantando não entende a dor e as guerras que tenho que enfrentar, pois muitas vezes o que eu canto é pra ajudar alguém se levantar. Mas eu confesso, nem sempre eu tô bem, mas mesmo assim eu vou profetizar que o meu hoje não significa nada perto do que Deus fará. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Que Deus fará. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Que o meu hoje não significa nada perto do que Deus fará. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Obrigado, filho. Obrigado por mais uma vez louvar em nome do Senhor Jesus. Obrigado mesmo de coração. Queridos, enquanto ela estava louvando aqui a Deus, estava pensando aqui, né, pastor André, da nossa caminhada com Cristo. Às vezes, tem dias que a gente não está bem. Verdade. Porque as pessoas às vezes que... é pastor, é evangelista, é presbítero, é diácono,
cooperador, o que for, independente da função eclesiástica, ou às vezes não tem função nenhuma, está indo para a igreja, é um membro de algum ministério, dá a impressão de que somos super crentes. Verdade. E não somos. Nós somos falhos, pecadores, errantes, e mesmo assim Deus nos escolheu. O Senhor Jesus nos comprou com sangue. Enquanto ela estava louvando e dizendo no louvor a Deus que às vezes o que ela louva é para levantar alguém, eu estive pensando aqui também comigo, às vezes quando eu prego é para levantar alguém. Às vezes a gente vai levar uma palavra e durante a madrugada de oração, de jejum, de busca pela palavra, pelo Espírito Santo, uma palavra revelada de Deus, muitas das vezes eu já me tocou no coração dizendo assim, ó, você vai levar essa palavra para alguém. A palavra ela é direcionada para alguém. Lógico que o louvor ele é direcionado a Deus. O louvor ele não tem que ser direcionado a homem. Com certeza. Ele é direcionado a Deus. Cristocêntrico, não antropocêntrico, né? Justamente. E daí sim a gente crê que através disso, do louvor também entoado a Deus, Deus realiza grandes obras na vida dos irmãos. Verdade. Deus levanta muitos em nome do Senhor Jesus. E querendo ou não, a gente já começou a falar um pouco aqui de avivamento. Verdade. É que às vezes esse assunto é um pouco meio assim, hoje em dia, meio apagado, meio abafado, né? Verdade. Porque a questão da prosperidade está tomando conta daquilo que Deus ele tem para nossas vidas nos últimos dias. Porque a gente já está florescendo, Israel já está se reunindo novamente. Aleluia. Para que o Espírito de Deus ele venha nos tomar. Porque a gente fala muito em que Deus vai curar, vai libertar, vai transformar. Isso nós conhecemos através da palavra do Senhor. Que Jesus ele veio para isso, né? Para desfazer a obra do mal e nos fazer viver uma vida em santidade e ter a salvação plena que Ele nos concedeu. Aleluia. Porém, muitos eles ficam preocupados nessas igrejas grandes que às vezes o Espírito Santo não tem mais a liberdade. A liberdade é até onde pode o homem permitir. Mas o Espírito de Deus, a Bíblia diz que ele é liberdade. E aonde ele estiver, nós temos a liberdade. Glória né? a Deus, louvado seja Deus. E o que nós estamos vivendo nos dias de hoje é como a gente tem visto, né? Muitas pessoas não têm administrado a fé como tem que ser administrado. Eles olham como a materialidade. Eles querem que Jesus, tudo ele materializa, né? Não, Deus vai materializar tudo que eu preciso, tudo que eu quero. Mas Deus ele não quer materializar nada na nossa vida. Ele quer espiritualizar a nossa vida. Aleluia, né? Ele quer fortalecer nós para que o dia dele venha. Por isso que Joel capítulo 2 diz: tocai trombetas em Sião, da voz de rebate no meu santo monte, perturbem-se toda a terra, porque o dia do Senhor está próximo. Enquanto nós precisamos entender isso, né? Não ficar preocupado com o amanhã. Ah, será que eu vou conseguir comprar minha casa? Eu vou conseguir comprar o meu carro? Meu irmão, isso é coisas naturais da terra. E Deus não quer fazer você viver natural. O natural você consegue. O sobrenatural que Ele quer que nós corramos todos os dias para alcançar isso. E isso não é fácil. Como nós temos visto nos dias de hoje. Como é o tema de hoje que vai direcionar o assunto. Verdade. É isso mesmo. É a materialização, né? Porque a fé ela é algo que a gente não vê. Verdade. Né? A Bíblia fala sobre isso. Que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se espera. Eu não vi. Eu não sou avivado ainda, mas eu creio que um dia eu vou ser. Mas aí entra aquele parâmetro assim, pastor André. Eu preciso entender como eu faço para ser avivado. Porque eu posso crer, mas eu preciso de uma ação também minha, da minha parte. Sim. E qual seria essa ação? Hoje, né? Dentro do meu entendimento, após muitos estudos, que a gente também dá estudo bíblico, descer na madrugada. A busca, a santificação para ser avivado. Porque é aquilo que o senhor falou agora há pouco. A gente vê as pessoas querendo, né, que seja materializado um sonho, um desejo, um bem de consumo, alguma coisa, mas o lado espiritual, esse daí é o primordial. Com certeza. Ele tem que estar lá em cima o tempo todo. Às vezes as coisas não podem estar acontecendo, mas tem que estar lá em cima, lá no alto, o tempo todo. Olha o Instagram, acho que olha que o áudio está ruim. Pergunta assim. Não, eu estou vendo aqui. Estou aqui no Instagram. Então, assim, a gente tem que
Às vezes as coisas na nossa vida, ela pode não estar 100%. Mas a gente, o lado espiritual, ele tem que estar. Porque tudo na nossa vida, o espiritual estando bem, as coisas começam a fluir, né? Justo. Porque a gente vê, se o espiritual não está bem, todas as outras coisas não vai estar bem. Até relacionamento, casamento, financeiramente. Por quê? Porque a gente está dando valor naquilo que é primordial à nossa carne, não ao nosso espírito, né? Porque quando a Bíblia diz que buscar o reino dos céus e as suas justiças, demasiadas coisas mais, o Senhor vai nos acrescentar. Sim. Então, quando nós cremos que nós nos entregamos a Deus, nós nos colocamos na presença dEle, as coisas que nós precisamos, nós não precisamos nos preocupar. Porque Deus, Ele vai cuidar de tudo isso. Então, a oração de um crente não deveria dizer, Senhor, me dá, o Senhor prepara o que o Senhor tem para a minha vida. Não é verdade? E a gente às vezes esquece desse momento de avivamento que Deus quer para nossas vidas e damos ênfase só naquilo que nós colocamos no nosso ponto de vista. Isso é o problema dessa geração, um ponto de vista. Né? Porque o meu modo de pensar não é esse, eu não penso assim, aquela coisa assim. É o que eu falo, eu posso não pensar assim, o Senhor não pode pensar assim. Mas eu prefiro ficar com o que a Bíblia pensa, o que Deus pensa, o que a palavra fala, né? Então hoje é muito discussões de opiniões, debates que não vai levar ao espiritual e nem ao avivamento. Não é verdade? Sim. Então a Bíblia diz, quando estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei, né? Quando ele fala em comunhão, quando nós olhamos essa passagem, muitos pregadores dizem assim, né? Que, tem 2 ou 3 reunidos, o Senhor se faz, ele não está dizendo de quantidade, ele está falando de comunhão. Está falando da qualidade. Da qualidade. Qual é o todos estão reunidos em um propósito. Isso, qual é o motivo de estar ali? Até puxa agora um pouco lá para o lado de Atos, né? Que todos estavam reunidos em um só lugar. E de repente, a gente às vezes fica preocupado se vai vir ou não. Deus não vai falar se vai vir ou não. Ele vai fazer de repente na sua vida. Não é verdade? Como a Bíblia está dizendo. Então veio como um vento vermente impetuoso e tomou todos que estavam no lugar. Os que estavam do lado de fora não receberam. Mas quem estava do lado de dentro receberam. Os do lado de fora criticaram. Quem estava dentro viveu a promessa. Não é verdade? A Bíblia diz que Deus ia derramar o seu Espírito sobre toda a carne. Ele está dizendo, mas que estiverem em comunhão, em um só lugar, buscando a minha presença. Porque hoje tem muitos crentes que dizem que não precisa mais ir para a igreja. Não tem necessidade mais. Eu posso adorar a Deus na minha casa. Porque pega um pouco aquilo que Jesus falou para aquela samaritana. Né? Ela chegou e ela questiona Jesus. Mas os meus pais adoravam nesse monte. Mas vai chegar uma hora, e a hora é chegada, Jesus disse. Que não vai ser mais adorado nem no monte, nem em Jerusalém. Mas todos aqueles que me adorem em espírito e em verdade. Né? E Deus está cumprindo essa promessa nos dias de hoje. Nós precisamos ter uma comunhão, precisamos ter assembleias, precisamos estar conjugados a um corpo, a um espírito, para que a glória dele se manifesta na nossa vida. Deus nunca vai se materializar, como muitos pregadores, vai materializar o espírito. Deus nunca, a Bíblia diz que ele é espírito e não há nada além disso. Aleluia. Então, a gente sempre tem que ter essa concordância em espírito para receber o que é do céu. Por isso que eu falo para os irmãos que estão assistindo. Quando você fazer a sua oração, fala assim a Deus, que a minha boca fala as coisas do céu, que os meus ouvidos escutam coisas dos céus, que a minha mente pensa coisas dos céus e que meus pés me levam para as coisas dos céus. Aleluia! Né? Glória a Deus! É bênção. O senhor tocando nesse ponto dessa passagem de Atos, eu acho interessante, eu costumo dizer assim, que para você viver uma vida em Cristo, necessita ter 3 coisas. A primeira, ordem de Deus, uma ordenança de Deus. Porque a Bíblia ela nos dá diversas ordens. Nós temos que andar conforme a palavra de Deus diz. Com certeza. Conforme a ordenança de Deus. Então a vida de um cristão, de um homem, de uma mulher de Deus, se ela não tiver a ordenança de Deus, você não está obedecendo a nada. Com certeza. Você tem que andar conforme a ordenança de Deus. Outra coisa que tem que ter, obediência. Sim. A essa ordem. É verdade. Após a ordenança de Deus, que é a primeira coisa que tem, a gente tem que ser obediência submisso a essa ordenança. Para que daí venha a terceira coisa. A confirmação de Deus na sua vida. Sim. Seja através do seu ministério, seja através do seu trabalho, seja através dos seus estudos, seja onde for. Porque quando se tem ordenança de Deus,
quando se tem a obediência às ordenanças, às ordens de Deus para as nossas vidas, ali há fruto. Com certeza. O fruto ele vem naturalmente, porque você está debaixo de uma ordem de Deus. Você é submisso a essa ordem. Sim. E eu acho interessante nesse ponto, porque a ordem era para não sair, era para ficar. E os que ficaram, os que ficaram receberam. Os que não ficaram, não viu nada. Não viu nada. Não entendeu nada. E até hoje, né? Não entende isso. Então, assim, a ordem é ficar. Quer ser avivado? Fica na posição. Na presença de Deus. Quer ser Eles ficaram avivado? adorando, né? Orando, Adore. buscando. Sim. E daí entra um outro ponto que está escrito, que eu acho, esse ponto para mim, ele é crucial. Porque a Bíblia fala que, de repente, veio um vento veemente e impetuoso. Esse de repente, ele quer dizer que eles estavam ali buscando algo. Sim. Estavam buscando e de repente, existia uma promessa, de repente se cumpriu. Existia uma busca e de repente ela aconteceu. Não foi do nada. Do nada aconteceu. A gente estava lá e do nada veio o Espírito Santo. Não. Até por sinal, a ordem de Jesus foi qual? Ficar em Jerusalém até que seja revestido O alto dos seja céus. revestido de poder. Ele quis dizer, ficar em Jerusalém, mas não tem prazo de validade. Aleluia. Fica. E Né? aguarda. E agora, Espera. por isso que a Bíblia diz, né? Aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Aleluia. Né? Voarão como asas de águia, correrão, Glória não a se Deus. fadigarão, darão e não se cansarão, né? Aleluia. Então o que ele quer dizer, a espera em Deus, ela não vai te cansar, não vai te fadigar e você vai voar alto. Aleluia. Ele está dizendo, Glória a né? Deus. Então, enquanto nós precisamos entender que eu vejo até lá em Deuteronômio fala sobre as ordenanças de Deus, né? Se o meu povo, que fala sobre se atentamente ouvir a Deus os mandamentos e seus obedecer, o Senhor teu Deus te exaltará. Eu entendo quando ele fala, se obedecer o Senhor teu Deus, obediência. Ele fala, o Senhor teu Deus te exaltará, é promessa. Aleluia. Então nunca vai ter promessa antes de obediência. E se nós estivermos na promessa e nós estivermos na obediência, não tem por que Deus não fazer o que ele tem para fazer na nossa vida. Segunda Crônicas também 7,14, né? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, se humilhar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, isso é o quê? Obediência. O Senhor teu Deus te exaltará. Eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Obediência com promessa. Então, Deus sempre vai primeiro querer obediência nossa. Para Ele derramar algo na nossa vida, nós temos que estar vazio para ser cheios também. Aleluia. Né? Eu creio, eu recebo essa palavra em nome do Senhor Jesus. Então, passo a passo. Da gente, né? Porque mas muitas das daí- vezes a gente pensa que não, mas a gente não está se esvaziando da gente Sim. mesmo. Porque às vezes o que vai impedir esse levantar do espírito, né? O Sim. derramar do espírito é isso. Com é o esvaziar certeza. de si mesmo. E tem muito vaso trincado, né? Tá deixando vazar óleo para onde não tem que vazar. Eita, é Aí forte. as lutas vêm, Aí é forte. aí acha que o culpado é o Deus. Deus, por quê? Aí é Não, Deus está forte. falando, não, você permitiu o seu vaso estar aqui largado. Mas eu, como sou oleiro, desce até lá que eu tenho obra para fazer no vaso. Mas eu não vou reparar, eu vou quebrar e fazer de novo, né? E quebrar dói. Porque quebrar dói. Se reformar, não fica a mesma coisa, não é verdade? É a mesma coisa de uma casa. Se nós pegarmos uma casa para reformar, você pode deixar uma coisa mais linda, mas a estrutura dela vai estar do mesmo jeito, né? Então, quando Deus quebra e começa de novo, é o da forma de Deus. O alicerce é Deus, né? As fundações é Deus, as paredes é Deus, o teto é Deus. Então, enquanto Deus ele começa do alicerce até o telhado da nossa vida espiritual, não tem errado. Aleluia. De verdade? Eu creio, glória a Deus. Deixa eu dar uma passadinha aqui Amém. no Instagram e no Facebook. Eu tô vendo aqui que já tá tendo perguntas, hein? Amém. Deixa eu dar uma passadinha aqui, ó, rapidinho no Instagram, para ver quem tá conosco aqui no Instagram. Tô vendo aqui, o Fábio até fez um comentário aqui sobre o áudio, né? Ó, o pastor Thiago Sheik, que esteve aqui no segundo episódio, né? Segundo programa? Foi o segundo. O pastor Thiago Sheik está aqui online com a gente aí, ó, acompanhando. Mitio Nisa, que é o meu tio Edmilson. O Galvão é o Fábio Galvão, tá dizendo aqui, ó, paz, boa noite, a paz, meu irmão. A Kelly Pato, ó, disse que está hoje online com a gente e está, hein? Glória a Deus por Glória a isso. Deus. Ela postou um vídeo lá da igreja dela
com o esposo dela tocar, olha que benção, o esposo tocando, a filha dela tocando, o esposo, se não me engano, estava tocando contrabaixo, e a filha tocando teclado, coisa mais linda da família, né? Servindo a Deus. E eu fui lá e dei uma comentada, a gente conversou um pouquinho, é uma bênção. A Joyce está com a gente aqui, que é a Gessumira, né, Batista, está com a gente aqui, ó. A Tati, Tati, que Deus abençoe a Tatiane Vasconcelos, Deus abençoe a sua vida. O Tartinha está com a gente aí, lá da cidade Tiradentes, meu amigo, faz tempo que eu não vejo, Deus abençoe. A Kátia está com a gente também. O Leandro Moreira, que é meu primo, Deus abençoe, querido, sua vida. Se tiver alguém aqui que for conhecido do Senhor, vai dando uma alô para mim, pra gente mandar um abraço aqui, em nome do Senhor Jesus. Ó, o Bruno Sheik chegou aí com a gente também, é uma bênção de Deus também esse rapaz, meu Deus do céu. E tá a Ilka Cristiane, que é a tia Cris, que é a tia das crianças. A minha esposa tá me dando uma olhada. E isso no Insta, vamos ver aqui quem tá aqui no Facebook também. Deixa eu dar um... Olha lá, a Alice tá toda feliz aqui, Cris, porque eu falei tia Cris, olha lá. Tá toda felizona. Deixa eu dar uma olhada aqui. Olha, e o João já tá com perguntas aqui, hein? Meu Deus, o João é bênção de Deus. Deixa eu ver aqui. Vamos lá para as perguntas aqui. O André deu boa noite pra gente. Boa noite, André. Deus abençoe sua vida. João aqui tá dizendo... Mandou aqui pra gente boa noite. Mandou um tá bom aqui quando eu falei que ela iria fazer a pergunta, né? Mandou aqui um tá bom. O João dizendo, cheguei! Esse João é bênção. Deu risada, né, João? Você é uma bênção de Deus na minha vida. Ó, tem uma pergunta interessante do João aqui, hein, pastor? O João diz assim, ó. Pastor, dá uma dica de como podemos ser um cristão mais fervoroso. Tá pedindo uma dica para o senhor aí. Enquanto você vai pensando aí na dica, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Opa! Ó, o João já mandou 2 perguntas em uma. Aí ele faz uma outra pergunta aqui. Responde essa pergunta aí, pastor, que a gente pula para a próxima. Amém, meus irmãos. É assim, João, né? O João Paulo. Amém. João, é assim, na verdade, ser crente fervoroso, nós temos que ser todos os dias. Aleluia. Através da oração, do jejum, do clamor. E uma coisa que a gente sempre tem que ter é temor a Deus. Porque sem temor a gente não alcança nada de Deus. É verdade. Porque muitos pegam a Bíblia, interpretam a Bíblia do jeito que ele acha e está tudo certo, né, meu irmão? Verdade. Só que a gente tem que saber uma coisa, para ser cheio de Deus, nós temos que ter renúncias. Isso. Nós temos que sempre abandonar aquilo que não é ao contrário, a favor da palavra de Deus. Porque assim, quando nós entramos na presença de Deus, nós temos que deixar as coisas que passaram para trás. Isso. Porque aquilo vem sempre apontando a nós. Mas por que estamos orando? Por que vocês estão buscando? Você fez isso, você fez aquilo. Mas a melhor forma de ser um crente fervoroso, meu irmão, é a oração e jejum. Não tem outra coisa. Não adianta, né, nós acharmos outra fórmula, outra alternativa a não ser buscar em jejum, em oração e obediência também, né? Porque quando nós buscamos a Deus, clamamos a Deus, Ele sempre tem uma resposta para nós. E ser um crente fervoroso é só dessa forma. É entrando nas coisas de Deus, visitando as coisas de Deus, sempre, porque assim, meu irmão, a pessoa às vezes quer ser avivada. Até falei esses dias isso, eu falei, mas como a pessoa pode ser avivada se o que ele tem buscado é coisas da terra? Fica atrás de Big Brother Brasil, fica atrás de novelas, e acha que isso não tem nada a ver. Meu irmão, a gente sabe que as coisas que nós temos vivido hoje em dia é carnal. Se nós colocarmos aquilo para a nossa vida, que vai edificar a nossa vida, amém. Tem coisas que edificam, mas tem coisas, irmãos, que não edificam. Mas o que é mais para ser um crente fervoroso é abandonar as coisas do mundo e viver em jejum e em oração. Porque é a forma que Deus quer as nossas vidas. Se você tem essa vontade de buscar a Deus, seja um homem de oração, uma mulher de oração. Aleluia. Porque enquanto você está buscando a Deus, enquanto você está orando a Ele, Ele vai sempre avivar a tua vida do jeito que Ele quer. Ele é o oleiro e Ele molda do jeito que Ele quer. Eu creio. Amém, meu irmão? Eu creio e recebo. Entra naquilo que a gente estava conversando anteriormente, do lado espiritual. O problema é justamente isso que o senhor estava dizendo. As pessoas querem ser avivadas, sim, porém ela parece que pendem, né? Dão mais atenção para o lado carnal, o lado material que a gente estava falando, né? A materialização. Sim. Quando na verdade é o contrário. Com certeza. Se queremos ser avivados,
Por mais que ser avivado hoje seja um motivo de crítica para os outros. Com certeza. De apontamento, não é verdade? Sim. Mas se tem esse desejo, só que é que nem eu falo. Daí entra aquele ponto. Não me importa o que as outras pessoas vão dizer. Não me importam se eles não se ajoelham durante um louvor, se rasgam na presença do nosso Deus. Não me importa se eles não choram durante uma palavra que está ouvindo. Sim. Porque às vezes a gente está sentado num culto e Deus vai lá e usa uma criança, usa uma pessoa tão simples. Com certeza. Com uma palavra tão poderosa. Então não me importa. O que me importa é eu ser quebrantado. Isso é sinais de ser avivado. Isso são sinais. Porque a gente parece que ser avivado, lógico, tem os dons espirituais, e daí a gente entra nessa questão daqui a pouquinho, mas ser avivado não é só pular. Não. Ser avivado não é só rodar. Santificação própria, né? A gente sabe disso, né? Isso. Na verdade, ser avivado parece, ao meu entender, é algo que vai além. Porque o ser avivado, ali você entra num nível de comunhão com Deus que talvez as outras pessoas não vão entender o porquê de algumas ações suas. Mas porque você está avivado, você começa a acreditar mais, você passa a crer mais, você passa a ter mais comunhão, você passa a querer buscar mais, e seu nível vai aumentando. Então é justamente isso. Com certeza. Desce na madrugada, João, em nome do Senhor Jesus. Crê nisso. Tome posse dessa palavra que o pastor trouxe aqui através do Espírito Santo, que eu creio que conduziu o pastor para te instruir sobre isso. E você vai ver, cara, como é que você vai ser avivado. Em nome de Jesus. Minha esposa está aqui querendo fazer a pergunta. Ela sempre faz pergunta. Não estou querendo fazer pergunta, me fez lembrar de Ezequiel, né? Sim. Os livros, ele ia no legal. tornozelo. Sai do raso. Isso, ele foi até o ponto de mergulhar. Aonde você acha que já deu, não. Deus tem mais além daquilo que ele deu, né? O céu sempre tem mais. O céu sempre vai ter mais. Verdade. Sempre vai ter mais. É que nós limitamos, na verdade, a ação de Deus. Porque não que a gente tem o poder de barrar Deus. Não, nós não temos esse poder. Mas a nossa fé toca o coração de Deus. A nossa fé comove, isso até mexe com Deus. Aí Deus olha e fala, não vai fazer isso. Eu vou derramar um pouquinho mais. Até quando Jesus anda sobre as águas, né? Pedro, né? Exato. Ele dentro do barco vê Jesus andando sobre as águas. Se és tu mesmo, e faz e até tu, né? Eu creio da ousadia de Pedro, que nós tínhamos que ter sempre essa ousadia, né? Ontem o irmão pregou na igreja, ele comentou sobre isso, até ele falou assim, irmãos, às vezes eu caio numa neurose de querer tentar andar sobre as águas, irmão. Eu estava numa piscina, eu tentei correr sobre as águas. E eu sou gordão, ele falou, eu sou gordão, e caí dentro da água, irmão. Mas eu, pela fé, tentei. E a gente tem que ser assim. Mas é isso. Não é verdade? Eu falei disso, acho que foi ontem, domingo, no culto de Santa Ceia. Eu falei sobre isso. A fé da criança. A gente nota a fé da criança. Claro. Que nem lá na liturgia do culto, né? A gente tem primeiro a oração para abrir o culto, e daí a gente tem os dois louvores da harpa, e daí a gente tem a palavra inicial, e logo após a palavra inicial a gente faz a oração intercessora. Sim. Né? E daí tem os pedidos de oração. E interessante me chamou a atenção a filha da Tati, que a Tati está online aqui, a Tatiele, né? A Tatinha, eu chamo ela de Tatinha, que a mãe e a filha Tati, eu chamo ela de Tatinha. Ela começou a fazer vários pedidos de oração. Ela pôs ali umas 4, 5 coisas, não foi? Eu queria pedir oração para isso, eu queria pedir oração para aquilo, eu fiquei pensando, falei, meu Deus, olha a fé da criança. Mexeu comigo a oração dela. Eu falei, meu Deus, nós precisamos ter essa fé. Ela me ensinou naquele momento ali, pastor. Tem coisas que a gente acha, que eu sempre falo, o cristão, ele tem que sempre apto a aprender. Verdade. Ele nunca tem que estar apto, que já sabe tudo, não é verdade? Então a gente que prega a palavra de Deus, o irmão que prega a palavra de Deus, hoje em dia a gente vê que muitas pessoas se você fala, irmão, estou orando por você, a pessoa, amém. Só que ele bem sabe que uma oração de um justo pode mudar toda a história dela. E hoje tem pessoas que falam, ora por mim, a pessoa, não, o joelho é teu, você vai orar. Então, assim, a arrogância espiritual também está ocorrendo muito, meu irmão. Está alta, né? As pessoas querem ser avivadas, mas estão auto se avivando, achando que já estão no patamar com Deus, aonde não precisa mais orar por Ele, Ele não tem mais possibilidade. Aí você manda uma palavra de motivação, uma palavra de amor, né? Aí a pessoa, amém, tipo na arrogância, como se já tivesse cheia, explodindo do Espírito Santo.
Até porque a gente sabe que a gente não tem como ser cheio do Espírito Santo. Isso é uma linguagem de expressão, porque a gente não pode colocar o Espírito Santo como cheio dentro de nós, limitando ele como pequeno. É verdade. Porque nós somos pequenos. Deus é grande, o Espírito é grande. Como que eu posso dizer que eu estou cheio do Espírito Santo? Mas ia explodir. Não é verdade? Não é aguentar, então, a glória. Então, a metáfora de entender que isso é uma linguagem de figura, de possibilidade de falar, então a gente tem que estar sempre ordenado no Espírito. Aleluia. Não é verdade? Glória a Deus. Quando nós nos ordenamos no Espírito, o Espírito Santo ele vai cobrir tudo aquilo que na nossa vida às vezes achamos que está certo, que está errado, porque ele nos convence de todo mal. Ele nos convence de todo pecado. Ele nos convence daquilo que a gente tem feito de errado ou certo. Até estávamos conversando esse dia na minha casa, uma mocinha estava conversando comigo, eu explicando para ela sobre os dons do Espírito, né? Ela falou assim, eu não concordo com esses negócios de movimento, de rodar, isso, aquilo mais. Uma irmã fica lá me atrapalhando a minha adoração, falando em línguas altas, aquilo mais. Aí eu falo assim, isso é para edificação própria. Paulo diz, isso é para a nossa própria edificação. A Bíblia diz também que aquele que come carne, eu não critico que come legume. Né? Verdade. Ele fala, se eu adoro a Deus da minha forma, glória a Deus pela tua vida. Se você tem uma forma de adorar a Deus, glória a Deus pela tua vida. Deus nunca tem a mesma medida para todos. Ele sempre vai ter uma medida diferente. Por isso que a gente vê lá em Atos, como a gente falou no começo, sobre o derramamento do Espírito. Quando nós olhamos que todos foram cheios, ele está falando cheios dentro do recinto onde estava tendo o culto, a oração, naquele momento. E quando a gente olha para o lado de fora, é só julgamento. Alguns se maravilharam, entenderam com o quê? Muitos acharam que era língua estranha. Que as que nós falamos, a língua dos anjos lá dentro da casa de Deus, não eram línguas estranhas naquele momento, meu irmão. A Bíblia diz que eram as próprias línguas do povos que estavam em Jerusalém naquele momento. Tinha grego, tinha várias nações ali, várias linguagens. E eles começaram a falar a língua daqueles pessoais. Eles ouviram isso. Tanto que eles falam, como é que pode? Eles falaram nosso próprio idioma. Então a gente tem que saber lidar com as coisas. Quando a gente está num culto, tem que ter respeito também nessa situação. As pessoas às vezes estão, o pastor pregando, vamos supor, usando o irmão que está pregando, aí tem alguém que não entende que o profeta ele tem que ser sujeito a ele mesmo. Eu não tenho que atrapalhar a mensagem que Deus deu para você, porque eu estou cheio do Espírito, mas eu consigo me controlar nisso. Né? Não perde a consciência. Não perco a consciência. Então, hoje a gente tem que saber lidar com essa forma de avivamento. Porque as pessoas que acham que avivamento é barulho, acham que avivamento tem que ter um culto que é power. Nossa, fogo. Hoje, às vezes, não vai rachar nada. Eu sempre falo, quando alguém vem falar comigo sobre isso, eu aconselho o seguinte: Deus fala muito mais com a boca fechada do que quando ele abre a boca para falar. Né? E quando nós precisamos, Deus fala, mas não está falando. Às vezes um culto está tão quietinho, tão tranquilo, não é verdade? E às vezes fala, nossa, que culto foi esse? Culto frio, mas é o culto que Deus mais falou. É a gente que não se atentou. É verdade. É o culto que Deus mais bradou na sua vida. Sabe como é que eu amo Deus falar? O jeito que eu mais gosto, eu amo Deus falar de várias formas, assim, através da sua revelação, através do sonho. Eu amo Deus porque Deus nos revela muitas coisas, né? E glória a Deus por isso. Mas eu amo Deus falar na palavra. Sabe quando dá aquela pregação que o Senhor está ministrando e eu estou aqui, ó. Igreja madura não atrapalha o pregador. Né? Sabe? Você estava dizendo, glória a Deus, é verdade. Nossa, como Deus está falando. Eu amo quando Deus fala através da palavra, porque é o seguinte, há um tempo atrás o que eu ouvi, parece que Deus não fala mais como fala antigamente. Ué, mas a Bíblia nunca foi pregada? Então. Deus nunca falou através da palavra, porque antigamente se falava também através da palavra. E era assim, né? Na forma que Deus falava, não era assim. Alguns casos assim diz o Senhor, mas alguns casos dizia, e veio a mim a palavra do Senhor. Veio a mim. Né? Nossa, o Mateus falou sobre isso no primeiro programa. Não é questão de... As pessoas estão esperando ouvir. Eis que te digo a mim. É verdade. A gente tem que ter a consciência e a separação. Quando, assim diz o Senhor... Se você for ver na Bíblia, quando Elias, Deus usava ele como profeta, e veio a mim a palavra do Senhor. Ezequiel, e veio a mim a palavra do Senhor. E Deus me colocou, e Ele me colocou de pé. Então assim, a gente quando Ele fala,
Deus, ele sempre vai falar com você através da palavra. Porque tudo se formou através da palavra. A Bíblia diz que antes de tudo já existia a palavra. E a palavra nunca vai cair por terra. A Bíblia diz que todas as coisas passarão. Céu, terra, mar, mas a palavra permanecerá para todo sempre. Aleluia, glória a Deus. Isso aí é muito sério isso, pastor, que você está dizendo agora. Porque, quero sim, quero assim, obrigado. Isso aí é muito interessante o que o senhor está dizendo agora, porque calha no quê? Não tem a necessidade de hoje eu preciso ir para a igreja porque eu preciso receber. Não. Se você está indo para receber, tem alguma coisinha tem errada. Tem coisa errada, com certeza. Né? Porque ali é o lugar de você entregar. Com certeza. Né? Não é verdade? Sim. A Bíblia diz que é melhor dar do que receber. Né? Verdade. Então ali é o lugar de você entregar. E quando você está entregando, você está tão sensível ao Espírito Santo, tão sensível à mensagem vinda de Deus, não do homem, mas vinda de Deus, que você, Deus falou e você é notório, você sabe que é Deus que falou. Deixa eu, antes de a gente, tá tão boa a conversa, que a gente tá deixando, assim, lógico, o Espírito Santo que conduz, glória a Deus por isso. E a gente tá indo assim, eu não terminei de falar quem está online com a gente. De repente tem alguém que da sua família. Sim. E fala aqui pra gente, deixa eu só terminar de passar aqui, ó. João, Andréa Silva. A Adri tá online, a Adriele tá online, né, Adri Carlos. A Cristina Aparecida tá online, também acompanhando aqui. E tá dizendo aqui, ó. Tem alguns irmãos Tem a Jailza Santos. Aleluia. Tem a Fanny Mengues. Estou vendo aqui, está dizendo aqui, glória a Deus, né, Jailza? Isso. Verdade, Senhor. Olha que lindo. Eu amo quando a mensagem do Senhor chega ao coração do irmão, assim, toca o irmão. Glória a Deus por isso. Simone Ernica, é isso? Não, Simone Ernica eu não conheço. Agora, Jailza. A Jailza, sim. Feni. A Feni, sim. Aleluia, glória a Deus. Tá chegando os irmãos aqui, ó. Então, o pastor Tiago Felipe. Aleluia, ele está dizendo assim, quando Deus falou com Elias, foi através de uma voz mansa e delicada, que aí entra naquilo que a gente estávamos conversando. Sim. Pastor Tiago, pode te convidá-lo para ir pregar, é bênção. Deus nos conhecer. É bênção, isso. O podcast serve para isso, né? A gente vai se conhecendo. Ó, o Cleiton Rodrigues, o cantor Cleiton Rodrigues, que estava na live passada, ele está dizendo assim, que bênção, glória a Deus. Gessiane, é isso? Gessiane Monteiro, está aqui, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor, minha irmã. E o João tinha feito uma outra pergunta também aqui. Deixa eu entrar na pergunta do João, porque o tempo está correndo, a gente tem mais alguns minutinhos aqui de live. Olha como é que é gostoso, passa tão rápido, né? Falar de Jesus passa tão rápido. O João fala assim, ó, a Bíblia é sagrada, mesmo se você ler ela com o coração triste, Deus fala uma palavra se você ler amanhã com o coração cheio de alegria, a mesma palavra Deus lhe dá outra, ou Deus lhe dá outra palavra. Bom, posso só dar um adendo aqui, dentro dessa questão que o João colocou? É o seguinte, João, vou dar um exemplo aqui, não se escandalizem sobre esse exemplo, tá? Uma vez eu encontrei uma Bíblia, ela no lixo. No lixão assim, sabe? E aquilo ali me mexeu comigo. E eu subi a rua onde eu morava conversando com o Espírito Santo. E o Espírito Santo me fez essa pergunta que o João falou. Ele me questionava assim, a Bíblia é sagrada? Aí eu falava, sim, ela é sagrada. Aí ele me questionava, então por que ela está no lixo? Aí ele falava, ali contém a palavra de Deus, a voz de Deus sai dali, ela é viva de fato? Aí eu falava, sim, ela é viva. Minha esposa nem sabe disso. Estou contando isso agora, pela primeira vez. E eu falava, sim, ali é a voz de Deus. Deus fala através da palavra, da Bíblia. Ele me questionou de novo, e por que está no lixo? E eu não entendi. Eu fui dormir com aquilo na cabeça. E eu fui orar a Deus. E aí foi onde o Espírito Santo me revelou isso, João. Que você falou, você comentou aqui agora. A Bíblia, ela é sagrada para quem recebe ela como sagrada. O Espírito Santo me orientava dessa forma. Olha que forte, pastor. Porque tem pessoas que a Bíblia é somente um livro. O que você faz com a Bíblia? Para você ela é sagrada? Ou ela é só um livro?
Então, quer dizer, a Bíblia não é que Deus vai se moldar às nossas vontades, não. Nós sabemos, nós conhecendo a Deus cada vez mais, a gente vai de degrau a degrau, né? Sim. Conhecendo a Deus cada vez mais. E Deus me revelava isso. O Espírito Santo do Senhor me revelava isso. A Bíblia, ela é sagrada porque você trata ela como a palavra do Senhor. Você trata ela como sagrada. Sim. Só que ela não vai ter a mesma eficácia na vida daqueles que não a tratam. Que não tem compromisso. Está conseguindo entender aqui com isso Claro. que Deus está fazendo? Então, assim, João, ela vai ser sagrada para você, meu amigo, se você tratá-la como sagrada, como verdadeira palavra de Deus. Se você tratar a Bíblia como um livro, fechar ela, guardar ela ali, pastor, e ela ficar guardadinha ali na sua estante, onde for, ela vai ficar guardada como se fosse um livro qualquer. A partir do momento que você abre a Bíblia, e antes de você ler, você orar a Deus, fala, Senhor, eu creio que aqui há a sua palavra. Eu creio que aqui há vida. Eu creio que aqui há a transformação. Eu creio que aqui em Jesus há um novo nascimento. Eu creio na sua palavra. E você orar e falar, me revele a tua palavra, Senhor. Meu irmão, você mexeu com o coração de Deus. Você tocou no coração de Deus. E Deus se agrada em revelar a verdade. Porque você tratou a palavra como ela deve ser tratada. Por isso que Deus falou para Josué, né? Medite nela dia e noite, né? E os seus passos serão confirmados. Então, quando nós vemos a Bíblia Sagrada, eu sempre falo que a Bíblia é que nem um martelo, né? O martelo, se você deixar ele no chão ali, ele não vai ter utilidade nenhuma porque ele vai estar no chão. Mas se você pega ele e usa ele, ele tem várias utilidades, né? Sim. Não só para pregar um prego, mas ele tem para várias utilidades. E a palavra de Deus sempre fala, é uma ferramenta. Uma ferramenta, ela fechada, ela não vai ter utilidade nenhuma. Verdade. Mas ela aberta, ela vai mudar a tua vida. Verdade. Não é verdade? Por isso que o Senhor fala, conhecereis a verdade, a E ela, verdade vos mas se libertará. verdadeiramente o Filho vos libertará, aí serás livre. Porque não adianta conhecer, porque conhecer é uma coisa. Isso. Agora, andar junto, ter outra intimidade, coisa. é outra. É outra. Né? Eu falo sobre isso, eu costumo dizer sobre isso. Dentro da igreja, por exemplo, nós vamos ali ver 3 tipos de cristão. Nós vamos ver esses 3 tipos de cristão. Nós vamos ver o cristão que ele ouviu falar de Jesus. Sim. Ele escuta falar de Jesus. Se ele está lá, está ouvindo a palavra, ele escuta. Você vai ver o cristão, que é o segundo que eu digo, que vê até Jesus agindo na vida dos outros. Ele vai ver Jesus. Ele vai olhar para o pastor André Antunes e vai dizer assim, rapaz, esse Jesus ele é verdadeiro mesmo e está vivo porque ele age na vida do pastor André de uma forma sobrenatural. Vê na vida dos irmãos. E tem o terceiro, que é o que eu indico você ser. Aquele que anda com Jesus, como você vai dizer. Aquele que tem uma vida com Jesus, que tem uma vida voltada à instrução do Espírito Santo, essa intimidade. Esse é o que verdadeiramente conhece, que anda. Que a palavra do Senhor ela é tão maravilhosa. Olha a grandeza de Deus. Porque a palavra de Deus diz assim, que nós nos colocamos na posição de servos de Deus. Sim. Né? Porém, a graça de Deus ela é tão grande, o amor dele pelas nossas vidas é tão grande, que ele nos chama de amigo. E daí ele explica o porquê disso. Ele fala assim, porque um servo, ele não sabe os segredos do seu Senhor, o que o seu Senhor faz. Mas eu te chamo de amigo porque eu me revelo a você. Aquilo que é desejo meu, aquilo que é plano meu, que está no meu coração sobre a sua vida, eu revelo a você. Olha, nós fazemos vocês conhecerem aquilo que está dentro do nosso coração. Entende? Então, olha a grandeza desse Deus que nós servimos. Porque se nós formos trazer pro mundo, né, para o contexto do mundo, do Senhor e do servo, Sim. Se a gente for pegar livros, for assistir um filme, aí do servo que você chegar à presença do seu Senhor. Com certeza. Aí do servo. Mas Deus ele é tão maravilhoso. Uma coisa que eu sempre prego, eu sempre friso isso sobre a tempestade que Jesus apaziguou, né? Porque até o primeiro momento os discípulos andavam com Jesus, né? Viam o que Jesus fazia, viam o que Jesus operava, como você acabou de dizer. Ele abriu todo o seu coração, ele abriu tudo que ele fazia, ele não fazia nada em mistério, ele abriu. Ele entrou em várias províncias, em vários lugares, curando, libertando, transformando,
e os discípulos se achando. Né? Até porque, como eu mencionei agora há pouco, a Bíblia diz que os samaritanos não davam com os judeus. Até que no poço de Jacó, na mensagem que fala lá, que a mulher ela chega até Jesus e ela questiona Jesus, porque Jesus pede um favor a ela. Mas como tu, sendo um judeu, pede água a mim, uma samaritana? Tá falando comigo, Tipo, como é que pode? Como é que pode? Eu não tenho comunhão com você. Você está pedindo algo para mim? Ele falou, não podia nem falar comigo. Se você soubesse quem te pede águas e se conhecesses o dom de Deus, você me pediria água, eu te daria água para beber e jamais tornaria a ter sede. E o que eu entendo? Que às vezes, se os discípulos estivessem junto com Jesus naquele momento, os discípulos iam julgar. Mas o que essa samaritana está fazendo aqui? Tira ela de perto de nós. Porque fazia 500 anos daquele momento de Cristo que os judeus e os samaritanos eram brigados. Não tinha comunhão com os outros. E até nos dias de hoje. Né? E Jesus fez o quê? Vai, eu estou cansado, vai até a cidade, compra os alimentos que precisa comprar. Isso não está na Bíblia, mas se você for ver, a Bíblia diz que os discípulos foram até a cidade comprar alimentos, mas nós entendemos que Jesus vai, que depois nós nos encontramos. Então ele parou, e o que eu entendo? Para você ter um conhecimento, ter uma comunhão, uma intimidade, é você e ele. É, você e ele. Né? Não é ter um multidão. Só. Sim. E o que eu entendo da questão da tempestade? Só para frisar essa parte que eu comecei. Até o momento, os discípulos estavam, eu sou o cara. Eu estou andando com Jesus. Só que a primeira onda que bateu nas costas, o desespero bateu. Porque é difícil a gente andar com Jesus e não conhecer Jesus e ter uma intimidade com Jesus. Porque Jesus estava no barco, estava na proa. Ele não estava fora do barco. Então, se eu sentir medo, eu não ando com Cristo, eu não vivo as coisas. Porque a teoria é fácil. Oh, glória, aleluia, né? A gente põe o braço e vai. Só que a hora que a prova chega, e aí? Qual é a nossa atitude? Né? A atitude é confiar, Jesus está no barco, não, essas ondas vão parar, ou não, mestre, nós vamos morrer. É diferente, né? De crer e entender. É igual minha esposa fala, eu estava um pouco enfermo, né? Eu fiquei preocupado, até emagreci alguns quilos e tal. E ela fala, mas parece que você não tem fé. Eu falei, não é questão de fé. É questão de você estar sentindo. Mas eu creio que Deus vai me curar, Deus vai me fazer isso, aquilo, né? Mas às vezes as dúvidas vêm. Eu até concordo com aqueles discípulos. Porque eles não creram no avivamento que eles teve de Cristo. Porque quando Jesus escolheu, já é o princípio de um avivamento. Porque através deles nós estamos aqui hoje. Sim. Porque a igreja começou através de quê? De Pedro. Isso. Porque os outros 11, um deu uma ramelada, eu vou falar logo em português, claro, né? E se você ver como é que as coisas de Deus, a gente acha que todos são escolhidos, né? Não, só porque fala de Jesus. Quando Matias foi escolhido, não foi escolhido por Deus. Verdade. Foi escolhido por sorte, pelos discípulos. Através da sorte. E o que Deus fez? Espera aí, o que vocês escolhem, vocês se responsabilizam. Eu me responsabilizo por aquilo que eu escolho. Aleluia. E levantou Paulo no lugar do discípulo que, né? E Paulo foi um dos apóstolos que mais fez através. Os discípulos não fez tantas coisas como Paulo fez. Né? Interessante a história de Paulo, a Macedônia. Chega o evangelho na Europa, passa para a América do Sul, a América, para depois chegar na gente. Olha um ato do escolhido. Isso, quando Deus escolhe, não adianta, irmão. A gente pode levantar quem for. Muitas igrejas vão levantando obreiros sem ter uma diversão de Deus. Às vezes Deus fala, você está escolhendo. Aí o pastor passa por luta, por prova com o obreiro, e Deus fala, mas fui eu que escolhi, fui eu que levantei, fui eu que chamei. Aí a gente não entende por que tantas pessoas dão trabalho na obra de Deus. E a gente quer colocar culpa em tudo, não é verdade? Verdade. Mas vamos voltar para o foco. Não, verdade, tá muito bom. Mas vamos lá, né? Que a gente tá falando de avivamento, mas a gente tem que tocar em alguns pontos. E tá chegando mais pessoas aqui na live com a gente. Olha que bênção. Tá chegando o Nelson Quinteiro. O pastor da igreja que eu estou ajudando ele debaixo da minha casa. Aleluia, glória a Deus. A paz, pastor Nelson. Paz, Senhor Jesus. É muito bem-vindo, viu, pastor? Acompanha a gente aqui e nas outras lives também, em nome de Jesus, tá bom? Minha amiga Kate Carvalho. Kate, que Deus abençoe sua vida, minha amada. A Ivonilda, que é a ex-cunhada da minha mãe, né, no caso. Deus abençoe sua vida, querida, em nome do Senhor Jesus. Pastora Laudiceia. Você conhece ela? Ela é bênção demais. Ela vai pregar quarta-feira na igreja. Ela é bênção. Ela pregou lá nos 12 dias. Paz, pastora. Deus abençoe. É uma das amigas que a gente tem. Ela é bênção. Nessa caminhada. Ela é bênção. Ela é uma bênção. Glória a Deus por isso. Deixa eu ver se está chegando mais gente aqui. E deixa eu comentar algo com o senhor aqui. A gente estava vendo por esses tempos na internet, por esses dias, aquele avivamento na Universidade de Asbury, né, nos Estados Unidos. Sim. E daí eu recebi algumas perguntas dos irmãos, porque só vai falar de avivamento,
toca nesse assunto, que esse assunto é interessante, muitas pessoas comentando. E aí a gente faz estudo, a gente busca informações, etc. Claro. E tal, e daí eu me lembrei também, e fui estudar um pouquinho sobre isso daí, sobre o avivamento de 1914 também, antes do de 70, tem o de 14, né, que é quando na rua Azusa, nos Estados Unidos também, Sim. acontece esse avivamento lá em 1914, e de lá saem muitos pastores, missionários, pessoas, né, com vida no altar ali, e você via grandes homens de Deus, mulheres de Deus, Deus tomando, fazendo obras, coisas maravilhosas. Tanto que, se você pegar na história, eu não vou me recordar agora o nome do pastor, mas ele vem fazer missão para o lado da América do Sul, né? Aqui para o nosso lado. E ele abre igreja na Argentina, abre igreja no Chile, para depois abrir igreja no Brasil, né? Tem até a denominação Congregação Cristã no Brasil. É ele que é um dos fundadores, que ele abriu juntamente com os missionários aqui do Brasil. E é interessante que antes disso ele abre na Argentina, né? Que lá não é Congregação Cristã, quando ele abre lá, ele abre a Assembleia Cristiana. Lá, aí vai para o Chile, de lá ele vem para o Brasil, e daí ele se encontra com esses missionários. Então, por que eu estou tocando, antes de falar da de 70, por que eu estou tocando na de 14? Porque quando se há um avivamento do Espírito Santo, né? Quando se há esse avivamento... É o Luiz Franciscon. Isso, Luiz Franciscon, perfeito, maravilha, é ele mesmo. Luiz Franciscon, ele em 1910 que ele começou antes ainda, né? Isso. Antes ainda. E daí você vê, quando se tem um avivamento real, né? Sim. Notório, há acontecimentos também extraordinários. Com certeza. Grandiosos. O reflexo do avivamento tem que ter. Se há um avivamento, tem que haver reflexo desse avivamento. Com certeza. Então, eu creio nesse avivamento, tá? Na Universidade de Esbro, eu creio nisso em nome do Senhor Jesus. Até porque eu quero para mim todos os dias estar avivado. Com certeza. E eu te digo, pastor, que eu quero viver o reflexo desse avivamento. Aí dentro disso, a pergunta dos irmãos era: Andréia, faça aquela sua pergunta que você fez para mim aqui, passar para o pastor, faz ela aí, digita ela aí que eu vou passar para o pastor aqui em nome do Senhor Jesus. Então a pergunta que veio a mim era: realmente é um avivamento? O que o senhor acha de tudo isso, pastor? Bom, eu vejo o seguinte: o avivamento, ele não é individual. Sim. A gente sabe que a salvação é individual. Quando Deus fez a promessa para o povo, que lá em Joel, que derramaria todo o Espírito em toda a carne, ele está dizendo, vai chegar um tempo para isso, né? E a gente vê que os Estados Unidos é um país abençoado no sentido de avivamento, né? A gente vê pela questão da Rua Azusa, né, que foi um grande avivamento. O Deus usou a vida também do Billy Graham, que foi um grande homem de Deus, um homem que, assim, que Deus usou para avivar muito. Só que o avivamento em si, que eu vejo ali, naquela situação da faculdade, eu não consigo falar em inglês. Esbord. Esses não falam demais. Da Esbord aí? Eu entendo o seguinte: chegou o tempo que as pessoas têm sede de Deus, né? Porque a gente está vendo um mundo tão de ponta cabeça, que às vezes a gente cristão, a gente já não vê uma outra possibilidade de a volta de Jesus, né? E a gente quer. Isso, né? Até por sinal, a gente vê o que tudo tem acontecido, não só lá nessa faculdade, porque não foi o primeiro avivamento nessa faculdade, já teve em 1970 também. 1970, começou uma reunião com 4 jovens ali, foi isso mesmo, né? Então, o que eu entendo, avivamento ele não é uma coisa individual, até por isso que inflamou a igreja de tanta gente, de tanto tempo, porque a glória de Deus se manifestou, como a gente falou no começo. Aonde tem 2 ou 3 no mesmo propósito, não há por que Deus não fazer algo. Para mim esse é o ponto crucial. Então no Brasil, nós não vivemos isso porque a igreja no Brasil está inchada. Ela não está crescendo. Muitos dizem, nossa, você já percebeu que as igrejas grandes que nós temos no Brasil hoje são igrejas inchadas que não pregam salvação? Só prosperidade?
É verdade. Vem pra cá que você vai ser rico, vem pra cá que você vai ser isso. As igrejas grandes. As igrejinhas que pregam salvação e arrependimento passam sempre por luta e por dificuldade. Por quê? Porque quando nós olhamos para a palavra de Deus, quando a igreja começou mesmo de verdade, a Bíblia diz que os apóstolos estavam pregando e servindo a igreja no mesmo tempo. E eles viram que não estava tendo mais conciliação entre pregar a palavra e servir a igreja ao mesmo tempo. Por isso que levantou 7 diáconos abençoados lá, Estevão era um deles, tal, tinha Nicanor e vários assim. Então Deus fez eles levantarem aqueles homens, e a Bíblia diz que a igreja crescia de tal maneira em Deus, né? Que, como nós dissemos também no começo, é melhor dar do que receber. O povo, eles vendiam suas propriedades, colocava no pé dos apóstolos e seria distribuído toda aquela doação em todos que estavam passando, e a igreja não havia necessidade alguma. Aleluia. Hoje nós vemos muitas pessoas, irmãos, isso não é heresia que eu vou falar, isso não é apontar dedo em pregador ou pastor, quem quer que seja. Irmão, a Bíblia, Deus cuida da gente, mas a igreja não começou para me ter benefícios. Eu não tenho que ter benefícios na igreja. Estou ali A para igreja, entregar. né? Eu estou ali para entregar. Então, quando Davi diz em Salmo 116, que benefícios eu tenho dado ao Senhor por tudo que Ele teve feito. O que eu tenho feito aos benefícios do Senhor? Perdão. Os benefícios que eu tenho recebido de Deus. Então, nós recebemos e às vezes não sabemos como devolver em gratidão aquilo que Deus nos fez. As pessoas acham que devolver é o dízimo e a oferta. Isso não é uma forma de avivamento, isso não é uma forma de obediência. Eu sempre falo que Paulo, lá em 2 Coríntios, que ele fala que os macedônios estavam totalmente alegres com ele fazendo a obra, viu a necessidade. Paulo, ele não vivia da obra, ele construía tendas. Para não ter conversas, falatórios ou falácias, ele trabalhava para ter o seu próprio recurso, para não ter falácias. Mas os macedônios estavam tão alegres com ele, com a obra dele, que abençoava a vida dele para ele continuar fazendo a palavra, a continuar enviando a palavra. E a Bíblia diz que quando ele fala, aquele que semeia pouco, pouco colhe, aquele que semeia com fartura colherá, ele está dizendo o quê? Você tem que entender uma coisa, quando você semeia na obra de Deus, você vai prosperar. Mas o que adianta? Às vezes eu não semeio nada e quero prosperar. Às vezes eu só fico fazendo contenda e não quero prosperar. Deus, Ele quer você simplesmente com um coração generoso. 100%. Não quer você pegando o seu dízimo, sua oferta. Isso serve até para quem está assistindo. Pega lá com raiva, com murmuração. Eu vou colocar porque o pastor pede. Isso, aquilo, mas... Irmão, não dê. Fica para você, gasta como você quer. Mas se você der com amor, com gratidão, porque a Bíblia diz que a alma generosa prosperará. Aleluia. Né? Então, Aleluia. dessa questão de estar falando da faculdade, então só para encerrar rapidinho esse assunto, eu creio que houve mesmo um avivamento ali, eu creio que Deus derramou a glória ali para mostrar para o mundo que Ele ainda está avivando alguém. Isso. Porque ali pode ser um princípio de tudo que Deus quer fazer. Até o que eu queria dizer aqui sobre o Brasil, como eu estava dizendo, só voltar rapidinho. Isso aí, entrar nesse... E eu ia perguntar sobre isso. Sobre a igreja inchada no Brasil. Nós vemos que a prosperidade tomou conta, os milagres tomou conta. Mas Jesus, onde ele passava, ele fazia milagre. Mas espera aí. Ele fazia aquilo para ensinar os discípulos como seria a igreja dele. Ele não estava ali só para curar, porque até por sinal, quando Maria chegou até Jesus, olha, está acabando o vinho do casamento, mulher, tu nenhum eu contigo. Ainda não é chegada a minha hora. A resposta veio à altura. Isso, ele está dizendo, os discípulos vão ver festa. Vão ver só multiplicação, eles têm que conhecer o que eu quero fazer. Minha preocupação não é com festa, sim com vidas. Entendeu? Então assim vai. E o que eu vejo, o Brasil ainda não recebeu um grande avivamento, porque assim, vai receber esse avivamento. Porque o diabo está furioso no Brasil. Sim. Por você ver, agora a guerra política que nós tivemos aí. Irmãos, cada um tem seu lado, amém, só que a gente tem que ficar do lado da palavra de Deus. Exatamente. Eu não vou falar de política, de o B ou C. Eu digo o seguinte, porque o principado e potestade está sobre essa nação. Ele está pairando sobre essa nação. E por que ele está sobre essa nação? Porque ele sabe que aqui vai ter um berço de um avivamento tão grandioso que vai expandir para o mundo inteiro. Não vai ser só o Brasil, vai sair daqui do Brasil. Porque é um celeiro o Brasil de pessoas que... Só que assim, enquanto pastores estiverem dormindo, porque eu digo assim, todos digam sobre Mateus 25. Vou entrar nesse assunto rapidinho para você entender. Eu sempre gosto de comentar sobre esse assunto. Mas Mateus 25, as virgens são a igreja. Não é a igreja. Não é. Todo mundo, não é a igreja. Então, metade da igreja está dormindo e metade está... Não é a igreja.
Jesus está ensinando liderança. Ele está dizendo que toda noiva tem um noivo. E todo noivo tem uma noiva. Não é verdade? É o princípio. Né? As virgens, se você for ver um casamento judaico, meu irmão, ele começava na primeira estrela que aparecia no céu, no dia do casamento. Ah, se tivesse nublado, Deus sabe como faz as coisas. Então, o que acontece? Começavam os cortejos da preparação da noiva para o casamento. E nisso, Jesus, ele explicando essa parábola, ele estava dizendo o quê? O noivo está vindo. A noiva está sendo preparada. A noiva é a igreja. O noivo é Cristo. As virgens são lideranças. São pessoas que cuidam da igreja. As virgens preparavam a noiva, adornavam a noiva para o noivo. E muitos dizem que a noiva era a igreja. As virgens eram. Não é. Ele está dizendo sobre liderança. Então está dizendo, existia 5 virgens prudentes e 5 virgens nécias, loucas, vamos colocar assim para eles entenderem melhor. E a Bíblia diz que o noivo demorando, elas caem e cochilam. Só que assim, nós sabemos que, nós ouvimos falar desde as carochinhas que Jesus está voltando. Desde John Wesley, Charles Spurgeon, eles diziam, Jesus está voltando, né? Os príncipes, os pregadores, os príncipes das pregações, isso e aquilo mais. Mas quando ele está dizendo que a virgem que está dormindo são esses tipos de pastores, que estão sem reserva nenhuma, estão com as lamparinas apagadas, estão procurando, porque Jesus ele falou que quando muitos chegariam ele dizendo, Senhor, mas eu expulsei demônios em teu nome, eu preguei, eu fui lá na casa do ciclano fazer aquela obra, o senhor lembra? Lembro. Só que apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Se você for ver lá em Mateus 25, ele fala, quando a noiva, o noivo chega e grita, ouça um grito, e lá vem o noivo. Todas desesperadas se levantam, e as que estavam com a lamparinas acesas entraram para a borda do cordeiro. E as que estavam tinha reserva. E as que estavam apagadas, Senhor, Senhor, abra-me. Pediram para as outras, divide, reparte. Não, mas se eu repartir com você, não é assim. A medida não é. Sabe o que eu acho interessante? Que ela não fala assim, ó, se eu dividir com você vai faltar. Ela não fala isso. Ela diz assim, ó, se eu dividir contigo, pode ser que falte. Sabe o que ela está dizendo? Eu prefiro me precaver. Sim. Não é que vai faltar, mas pode ser. Podendo ser que me falte, eu não posso dividir contigo. Então, porque isso não tem como dividir. O Espírito Santo não é comprado. O Espírito Santo ele não é vendido. Verdade. Né? Então, a pessoa vai achar. É por isso que ele fala, na confiança do dinheiro. Elas vão correr querendo comprar. Vai aos que vendem. Comprar. Vê se vocês vão achar. Porque isso aqui não se compra, isso aqui não tem dinheiro para pagar. Né? Então o que ele está dizendo? Aí entraram as 5 prudentes para a borda do cordeiro, né? Vou até abrir lá para vocês verem, para você entender o que eu estou querendo dizer. Né? Mateus 25. Opa, vamos voltar para cá aqui, ó. Vamos na Bíblia um pouquinho também, né, gente? Por favor, né? Né? Louvado seja Deus, João, Mateus 25. Lucas, Mateus 25. Bora lá. Pode Mateus 25. Bora. Que diz aqui, né? Então o reino dos céus são semelhante a 10 virgens que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro com o noivo. 5 dentre elas nécias e 5 prudentes. As nécias tomaram as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. E entanto as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite da vasilha. Ele está dizendo, além de pregar o evangelho com a sinceridade, com amor, ainda tinha uma reserva com Deus. Se caso ele se esfriasse, eles tinham ainda uma reserva. Entenda isso. Se apagasse um pouco, eles tinham reserva. Se apagar, tem reserva. Só que aqui diz que as que não, tardando o noivo, foram todas tomadas em sono e adormeceram. Mas à meia-noite, sabe, depois eu vou falar sobre essa meia-noite. Ouviu-se um grito, e eis que o noivo sai ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram prudentes, dai-nos o vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Aí vem para cá. Mas as prudentes responderam, não, para que não nos falte nem a nós e a vós outras, e de antes, e que vende e comprai. E saindo elas para comprar, porque eles não iam achar para comprar. E chegou o noivo e estavam apercebidas, entraram com ele para as bordas e fechou a porta. Mais tarde, chegando-se as virgens nécias, clamando, Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Mas ele respondeu, em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois não sabe o dia e nem a hora que o Senhor virá. Então entenda, nessa questão, está dizendo o quê? Que vai ter muitos pastores que vai entrar. Eu não vou usar pastores, não, porque é uma palavra muito forte, não vai acabar atacando. Muitos líderes, está dizendo, que cuida da noiva,
que cuida da igreja de Cristo, Sim. estão sem reserva alguma. E estão pregando somente prosperidade, esquecendo da salvação. Porque aqui, quando a gente tem reserva, a gente tem uma reserva para saber o que Deus tem para nossas vidas. E aqui eu entendo dessa forma, que quando ele fala à meia-noite, tem uma passagem lá em Apocalipse, que é a igreja de Sardes, que fala, não é Sardes, eu não me lembro, mas depois eu vou ver direitinho, que fala que à meia-noite o ladrão entrava, isso, aquilo mais e tal. À meia-noite é o horário do descanso, assim, você fechar as portas e descansar, né? Você não está atento, você está disperso, você está dormindo. O ladrão, quando ele vai te roubar, ele não vai esperar você estar acordado, ele vai esperar você Vai ver a luz apagada, esperar a luz apagada. Isso, entendeu? Então, o que ele está dizendo? Quando tem uma passagem que fala assim nos livros que não são de referência da Bíblia, que fala que quando Alexandre o Grande ele foi tomar a cidade de Sardes na época, ele chegou à meia-noite quietinho, sem fazer barulho algum, e tomou a cidade em si. Jesus usou essa Não deu tempo. Não deu tempo. Então eles pegaram despercebido o povo e tomou a cidade. Então aqui, quando ele fala meia-noite, é momento de você está despercebido, você está no seu sono profundo, porque se você tem reserva, pode ser a hora que for, você vai estar na presença de Deus. Enquanto você está buscando a Deus, clamando a Deus, mesmo que às vezes está se apagando a lâmpada, mas não se preocupe, a reservinha sempre vai estar lá. Aleluia. Né? Glória E isso que eu sempre falo, essa passagem fala sobre lideranças, porque 5 vão entrar com a noiva dentro da glória de Deus, dentro vão ceiar com o Senhor lá dentro, e outros não vão entrar, porque acha que acha que todos os crentes vão entrar no reino dos céus? Não. Eu sou crente, irmão, cuidado com isso, porque a Bíblia diz que Deus procura aqueles que adoram em espírito e em verdade. Também falando nesse negócio de meia-noite, se você for perceber, elas estavam lá, todas elas, se preparando. Sim. Mas meia-noite já se torna um outro dia. Sim. Então, teve um intervalo de tempo. Elas estavam se preparando em um dia e veio um outro dia. Dia. Então, tá querendo dizer o quê? Que teve um tempo. Então, é a preparação para que até ele chegue. Então, ele veio no outro dia. Ele não veio no mesmo dia da preparação. Não. Então, é muito forte isso. Porque a Bíblia diz que nem os anjos do céu, nem o filho sabe o dia da sua volta, né? Isso. Então, Quando Deus mandar isso. Então, por isso que ele fala, no último versículo dessa parte, vigiai e orai. Isso. Então, quando ele fala Porque vigiai, não sabe nem o dia nem nem a a hora. hora. Porque todas estavam esperando ele vir naquele e o avivamento é dessa forma. Nós não sabemos nem o dia e nem a hora, então vamos buscar. Ela estava esperando naquele dia e veio no outro. Aí entra dentro daquilo que estávamos conversando. Sim. Não é do nada, é de repente. De repente. Do nada significa do nada. Do nada. Tudo é tudo. Então é de repente. E só para dar uma pinceladinha e aproveitando o gancho, o pastor está falando aqui de salvação, tá? Sim. O pastor está falando aqui de arrebatamento, da vinda de Jesus. Sim. Então vamos nos atentar a isso. Ó que bênção. E o tempo vai passando aqui, pastor. A gente Vai conversando. fala de Jesus, a hora passa muito rápido. Meu Deus, como correu hoje. Gente, só um detalhe. Hoje não vai ter sorteio, porque eu estou preparando algo para vocês. Tá bom? Então hoje não vai ter sorteio. Normalmente nós sorteamos aqui uma Bíblia, um livro. Todo programa nós sorteamos, né? Pode sortear uma Bíblia aí, Varão. Eu abençoo. Pode sortear a Bíblia? Pode sortear. Então vamos fazer o seguinte. Eu vou entrar. Então faz assim. Pode sortear uma para um homem e uma para uma mulher. Aleluia. Ó, pronto. Então vamos fazer assim, ó. Compartilha. A regra permanece, queridos. A regra permanece. Para participar do sorteio tem a regrinha. Tem que compartilhar a live. Compartilha a live aí, tá bom? Compartilha essa live aí que eu vou fazer o sorteio, então, em nome de Jesus. E a gente... Vamos fazer o seguinte. Eu vou fazer uma pergunta bíblica. Amém. Compartilha. Primeiro compartilha. E eu vou fazer uma pergunta bíblica, para ver se os irmãos estão atentos. Amém. Não vale pesquisar no Google, né? Aí não tem vários, né? Não, então, eu tenho no meu Instagram e no meu Facebook, eu tenho um quiz bíblico. Eu tenho um quiz bíblico que eu posto lá, né? Durante o dia a gente vai conversando, vai debatendo sobre algum determinado assunto e eu faço uma pergunta bíblica. Eu inicio com uma pergunta bíblica para a gente ver no final quem acertou e quem não acertou. E eu sempre falo, não pode pesquisar no Google, não pode dar um Google não. Tem que ser na Bíblia.
Então, daqui a pouquinho eu vou fazer uma pergunta bíblica para vocês. Ou o pastor pode fazer uma pergunta bíblica, tá bom? Que aí fica mais interessante, mais legal, que eu estou sempre fazendo a pergunta bíblica. E aquele que for o primeiro a acertar a resposta, tanto no Insta quanto no Facebook, que eu estou olhando os dois aqui, aí vai estar concorrendo a essa Bíblia, tá? Então vai ser uma para o homem que dá a primeira resposta, e para a mulher que dá a primeira resposta. Então vamos fazer assim? Pode ser. Então fechou? Então vai compartilhando aí, gente. Tá demais esse programa hoje, tá uma bênção. Em nome do Senhor Jesus. A minha esposa já deu um pulo ali. Glória a Deus, mulher. A presença de Deus, é isso aí. Olha que bênção, estou feliz demais, pastor. Amém. Em receber o senhor aqui. E a gente batendo um papo, a gente esqueceu de algo importante. A gente esqueceu de apresentar o pastor. Nada. Porque a gente foi entrando no assunto bíblico. O foco é a mensagem, irmão. E falar de Jesus é tão bom, tão bom, tão bom, que eu gostaria que o pastor se apresentasse para os irmãos. Porque de repente quer ir lá fazer uma visita na igreja, quer ir lá dar uns glória. Sim. Né? Fala aí pra gente aí um pouco gente, da história do pastor. Eu sempre falo, né, irmãos? A gente não é pregador, a gente fala de Jesus, né? A gente às vezes quer se basear em teólogos, né, em aquilo tudo, mas a palavra de Deus é tão simples, é tão produtiva, não precisa ir muito além para você ser um homem ou uma mulher de Deus, né? É só obedecer, buscar a presença de Deus, e Deus ele vai te usar. Me chamo presbítero André, presbítero, tá, irmão, que eu sou, tá? Você colocou pastor, mas fica na benção, não tem problema, tá bom? Eu sou o presbítero André, muitos me conhecem, a gente está por aí pregando a palavra de Deus, fazendo o que é do Senhor, né? Eu congrego na Igreja Evangélica Canaã em São Caetano do Sul, não sei se o irmão conhece a igreja, Não. a benção. E... Mas vou conhecer. Vai sim, uma benção lá, a igreja abençoada. Também temos ali, assim, eu também estou apoiando o pastor Nelson, que é a Assembleia de Deus Vida dos Americanos. Isso é muito bom. Aqui, Unidade. Unidade, claro. A igreja é uma só, irmãos. A gente tem que saber que o ciúme tem que cair por terra, irmãos. Em nome Isso de aí Jesus. é uma coisa que a igreja tem que começar a atribuir. Porque Pedro não começou com placa, não era a Assembleia de Deus de Pedro. Por isso que muitos já estavam divididos naquela época. Eu sou de Paulo, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro. Irmão, eu sou de Jesus, irmão. Prefiro, sabe, às vezes você pode ser criticado, mas a referência minha é Jesus. Tenho a minha referência, mas onde Deus me levar, eu vou fazer com muito amor, com muita graça, com muita sabedoria a obra de Deus. Eu não vejo isso, eu tenho que dar o sangue pela minha igreja. Eu dou sangue pela igreja, não pela minha igreja. Sabe, irmãos? Porque a igreja é unidade, como o irmão acabou de dizer. E a gente está sempre fazendo a obra de Deus aí. Todas as terças-feiras, às 9 da noite, a gente faz uma live de oração, né? Já acompanhei. A gente está ali só orando, né? Às vezes tenta cantar alguma coisa lá, mas às vezes sai uma desafinação. Mas Deus é bom, né? Mas o foco é ganhar vidas para Jesus, trazer alma para Jesus. E isso que é o importante, né? Aleluia. E a gente está aí, irmão, fazendo a obra de Deus, buscando a Deus, né? Se conhecemos que eu fui pregar no Ministério do Irmão. Né? Nem sabia quem era irmão, depois que o irmão da foto que eu lembrei. Mas Deus é fiel, Deus, né? Deus une os deles. Sim, claro. E eu tenho certeza, então. Meu nome é presbítero André Antônio, só isso, irmão. A apresentação é essa. Não, mas a gente fala pastor porque é o seguinte, a Bíblia também fala de honra quem tem honra. Porque é o seguinte, eu conhecendo o Senhor, né, a cada dia mais, graças a Deus por isso, glória a Deus, por isso que a nossa amizade ela venha crescer na graça, no conhecimento, na presença de Deus. Com certeza. Tá bom, pastor? Eu digo pastor porque a Bíblia me ensinou isso, dar honra a quem tem honra. Então, homens e mulheres de Deus, é assim que a gente trata. A gente trata com todo carinho, com todo respeito, e vamos dando glória junto. Com certeza. Em nome de Jesus. E aí, gente? Compartilharam aí? Estão compartilhando a live aí? Pergunta. Tá, pastor, tem que ser uma pergunta fácil, pastor. Não dificulta, não. Não dificulta. Não, senão a minha esposa está gritando, gente, dificulta. Fala pra mim, ela tá certa em dizer para dificultar a pergunta para vocês? Eu estou dizendo assim, uma pergunta fácil. Minha esposa, não. Bom, vamos fazer tipo uma perguntinha de escola dominical. Vamos fazer assim? Bem simplesinha, mas é uma pegadinha, irmão. Mas o pessoal vai quebrar a cabeça. Não vale puxar no Google. Viu, irmão? Você que já sabe, também não dá um desperto, né, irmão? Porque, né, tem muita gente que, né... Me ajuda aí. Deixa quem quebrar a cabeça, irmãos. Vamos lá, a pergunta é uma pegadinha. Qual rei voava na Bíblia? Você sabe qual é, meu irmão? Não. Então deixa lá. Me ensina. Deixa lá. É uma pegadinha. O rei voava na Bíblia? O rei que voava na Bíblia. Ele já deixou a dica, é uma pegadinha, gente. Não, Não vai falar, que heresia é essa? Nem voava. Não, então, isso que eu ia falar.
Né? Então, entenda, é uma pegadinha. A minha esposa fala que não aguenta mais eu fazer essa pegadinha pros outros. Não. Por que não trouxe ela? Hã? Por que não trouxe ela? Porque ela tá um pouco enferma. Ah, entendi. Mas uma hora a gente vem. Entendi. Não, traz aí pra gente bater um papo. Se trazer aqui minhas crianças, bota sua carro abaixo, filho. Não, mas a gente gosta disso, a gente gosta de criança. Se juntar com a Alice, ele pega fogo? Pega. E a Belinha? Hoje a Belinha não apareceu na live. Deixa eu trazer a Belinha pra live. A Belinha, ó. A Belinha apareceu, pronto. Vai lá, Belinha, vai com a mamãe. Pronto. Vamos aí, gente, colocando aí a resposta. Enquanto isso, deixa eu ler os comentários aqui dos irmãos, em nome de Jesus. Tem bastante comentários aqui, tanto no Insta quanto no Facebook. Ó, a Maria Aparecida, mulher linda da minha vida. É a minha sogra, gente. Ela é linda demais. Ela está dizendo assim, ó, que palavras abençoadas. Eita glória. Ela é uma benção. Ó, só para questionar aqui, ó, vocês pastores, ó, abençoados, vocês já não pode você ser vocês. Ó, o pastor Nelson já acertou. Já acertou? Já. Então. E a Laodiceia também. A Laodiceia também. Ali gosta de uma Bíblia, hein? Ali gosta de estudar também. É uma benção ela. Já estão dando a resposta. Ó, o Rafael, né? Ele está aqui como Nego Rafa. Ele está dizendo assim, ó, parabéns, meu irmão. Que Deus continue te abençoando sempre. Amém, querido. Eu recebo. Obrigado pelo carinho de sempre, viu, Rafa? Valeu mesmo, meu irmão, pelo carinho. Aí a Maria, né? Aparecida, que a Cida está dizendo assim, eu estou também. Olha aqui quem está na live. A pastora Ivonete Tchema. Ela é o seguinte, ela mora na Holanda, ela é uma brasileira que reside na Holanda. Ela estava conversando comigo hoje, ela está em Portugal. Ela e a pastora Rita Souza, né? Ela tem um trabalho missionário fora do Brasil maravilhoso, pastor. E elas sempre me chamam com muito carinho, muito respeito para estar ministrando nas lives, né, delas. Para essas igrejas para fora do Brasil, para aqui do Brasil também. E hoje ela está online aí com a gente, muito feliz de receber. Elas fazem um trabalho incrível. Sabe aquela coisa de juntar igrejas para o nosso nome do Senhor? A pastora Rita Souza, ela tem a Tarde com Deus, chama-se Tarde com Deus. Procurem aí depois. E se inscrevam, tá? Nas redes sociais dela aí, no canal dela no YouTube, busquem ela aí, passa a seguir no Instagram e no Facebook também, Tarde com Deus. E a pastora Ivonete é do Oração Sem Fronteiras. Elas fazem um trabalho maravilhoso, legal, incrível, o que a gente estava falando, elas não se importam com placa de igreja. Ela tem a igreja delas, mas ela não se importa. Ela fala assim, você é meu irmão, vem cá, deixa eu te dar um abraço. É importante. Vamos dar glória junto. Sim. Ela faz esse trabalho, eu acho maravilhoso. Nossa, me inspirou demais ela. Elas são uma bênção. Tá chegando gente aqui, ó. O Paulo Sérgio, tio Paulo. Meu Deus. O Sérgio, tá aqui com a gente também. Minha esposa não vale, viu? Você não vale, não. Ela deu a resposta também? Não, Gente, eu tô olhando por enquanto o Instagram, já vou pular pro Facebook. Calma aí, deixa eu ver aqui. Ó, Diego Domingos também, lá das Sete Anéis. Meu irmão, que Deus abençoe sua vida, viu? Tenho um carinho grande por você, que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. E, o Edson Danizete, homem de Deus, levita, quando precisar de um cantor, para que adore a Deus de todo o coração, pode chamar o Edson Danizete, que ele... Tá vendo aí, pastor Nelson? Tô arrumando uma pegadores aqui, varão. Só entrar nos contatos aqui, a gente vai passando o contato dos irmãos aí, viu, pastor Nelson? Em nome do Senhor Jesus. E vamos dando glória. A pastora Laodiceia tinha dito assim, ela tá no Facebook, deixa eu dar uma olhadinha aqui no Facebook. Ela tinha dito assim, quarta-feira, né? Isso, opa, até quarta, ela estava dizendo aqui. Opa, eu sou de Jesus também. A pastora Laodiceia é uma bênção, deixa eu ver aqui. A Adri falou assim, eu nunca ganho. A Adriana disse que nunca ganha. Aí chegou aqui, Dri Had. Dri Had é da turma da igreja, Aleluia, da live. Aleluia, glória a Deus. Deus abençoe, irmã Adri. Deus abençoe sua vida, querida, para o Senhor Jesus. A Beatriz, que estudou comigo, a Bia, que é a Beatriz Martins. Bia, que Deus abençoe sua vida grandemente. Se você se casou, tá uma bênção sua vida. Que Deus continue te abençoando. Se caso alguém ganhar fora de São Paulo, como é que você faz para enviar? Aí a gente tem que enviar via... Amém. Sedex, Amém. Dá um jeitinho de... Dá um jeitinho, né? A gente tem que dar um jeitinho em nome do Senhor Jesus aí de
de fazer chegar. Né? Deixa eu ver se tem mais comentário aqui. Você foi falar que é pergunta difícil? A Adri falou assim, para, viu, dona Jaqueline? A André disse, difícil. Olha, a André, que é pergunta difícil. Eita, nós. É verdade, não queria saber. O pessoal comentando agora. Não queria saber. Eu quero o prêmio. Não, Pastor Nelson. Seu prêmio é a glória, irmão. Pastor Nelson, o senhor não pode, Pastor Seu prêmio é a glória. Má Antunes, é isso? É minha esposa. É a esposa? É digníssima? Ô, minha irmã, a paz do Senhor Jesus pra senhora, tá? Um dia a gente dá uns glórias juntos aí. Hein, pastor? Amém. E junta as famílias e vamos dar uns glórias em nome do Senhor Jesus. Certeza. Olha só, eu ganhei a minha. A Adri Rádio está dizendo assim, eu ganhei a minha, chegou o Ziel. Irmãos, mas para ganhar não adianta só dar resposta não, tem que compartilhar aí em nome do Senhor Jesus. Vamos fazer assim? Vamos fazer assim, como só quem deu a resposta foi o pastor Nelson. Não, eles não valem. E a pastora Odisseia, os outros irmãos não deram uma resposta. Ganharam uma oração. Ganharam uma oração em nome do Senhor Jesus. Eu posso fazer o seguinte, eu faço o sorteio na próxima live? Fica à vontade, o que o irmão achar melhor. Eu te dou as Bíblias, o irmão faz o que achar melhor. Pode ser? Claro. Então, gente, essas Bíblias, quem está dando aqui, quem vai sortear ela, não é em meu nome, tá bom? E nem meu nome. É em nome da glória de Deus. É para a glória de Deus? É para a glória de Deus. Isso é humildade. A gente precisa de mais pessoas assim. Nada. Na obra, em nome do Senhor Jesus. A Lódia falou, nossa, que horror. Falei, calma, irmã, é que você já está numa posição avançada. Bíblia você tem bastante. Né, irmã? Tenho certeza disso, mas calma, uma oração está na benção, né? O Dito Descato, é isso? Não conheço. Ele está dizendo assim, conheci o André na mocidade e ADM. Missionário ainda. Verdade. Missionário ainda nos jovens. Tá no Face ou no Instagram? Tá no Instagram. É que o senhor tá vendo pelo Face, né? Nossa. Mas aqui no Instagram tá dizendo que conheceu o senhor na mocidade. Então tem um tempinho que conheceu. Então tem um tempinho que conheceu. Mas vamos voltar aqui. Enquanto o senhor vai pesquisando aí. No Instagram, eu não sei. No Instagram tá DTO. Não, eu tô na sua página, mas eu não tô conseguindo achar a live. Não, o senhor tá no... É aqui, né? Não, é que o senhor tá aqui no podcast, Pregai. Procura por o Everton. Lá no... Isso, procura por o Everton. Tá ao vivo aí no Everton. Isso. Só colocar um W no dia. Isso, aí. Aí só dá uma olhadinha no ao vivo. Só clicar lá na fotinha. Aí, pronto. Aí o senhor vê aí, enquanto o senhor vai vendo aí, a gente vai fazendo a pergunta da André. A André tinha me feito uma pergunta. André, reformulei sua pergunta, eu lembrei. É o seguinte, pastor, a pergunta da André foi o seguinte, que ela queria fazer para o senhor. Esses últimos acontecimentos, tá? Não falando agora da faculdade. Certo. Tá bom? Mas os últimos acontecimentos, ela se referia às tragédias, né? E ela queria saber o seguinte, se isso seria também um dos sinais da volta de Cristo Jesus. Amém. Se a gente for pegar no âmbito tragédia de anos que eu digo lá atrás, né? Claro. Para cá a gente vai entrar naquela história do filho contra pai, nação contra nação, que é bíblico. Lógico. Né? São conceitos bíblicos. Jesus já nos informava sobre isso. E daí, mas o que ela quis dizer, pastor, ela quis dizer dos últimos tempos, né? Sim. Então a gente vê, vamos pegar de alguns aninhos para cá, a gente pega aí as tragédias de tsunami, a gente pega as tragédias de guerras, né? Também entre Rússia e Ucrânia, a gente pode usar como exemplo. A gente pega aí terremoto na Turquia, que infelizmente muitas vidas ali se perderam, né? E é muito triste isso, gente, muito triste mesmo. A gente teve há pouco, mais próximo de nós aqui, a tragédia no litoral. No litoral, né? Também. Então a pergunta da Andréia seria voltada, não lá atrás, mas esses últimos acontecimentos. Então a pergunta dela esses últimos acontecimentos, pastor André, são sinais também, a gente pode entender como sinais também da volta de Cristo? Porque assim, na verdade, Mateus 24, como eu acabei de abrir aqui, fala sobre isso um pouco, né, meu irmão? Fala sobre a questão que os discípulos questionam como seria o fim do mundo, como até uma pergunta dessa irmã, cara, essa tragédia. Aí diz assim, né, estando Jesus no templo, iam se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos,
e lhe mostrar as construções do templo. E ele, porém, lhe disse, não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Deixa eu ver se é isso aqui mesmo. Aqui não, aqui por trás, aqui por baixo. No Monte das Oliveiras, acharam-se Jesus assentado. Quando aproximaram-se dele, os discípulos em particular lhe pediram: dize-nos quando sucederão as coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. E ele lhe respondeu: vede que ninguém vos engane. Isso é muito importante. Porque virão muitos em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvirás de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fome, terremoto em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão, serão odiados de todas as nações por causa do meu nome. Então o que eu entendo aqui é o seguinte: Jesus ele fala que o princípio das dores ainda não é o sinal de tudo, né? O maior sinal. Nós entendemos que é necessário que aconteça, porque ele diz, a palavra diz, eu vou usar como exemplo, é necessário a tragédia, por quê? Ele está dizendo que isso tudo tem que acontecer para que se manifeste o Filho da perdição. Para que ele venha trazer a salvação plena, que nós não precisamos de Deus, e aquilo mais, e isso mais, né? Então, eu vejo que hoje em dia muitos têm se levantado dizendo que não precisa mais de Deus. Mas não tem necessidade. E isso é uma forma que o amor de muitos nos últimos dias esfriaria. Então nós vamos ver daqui a pouco que tanta religião que está aparecendo, porque você sabe que religião nova é a ausência de Deus. Sim. Eu sempre falo. Porque as pessoas, quando já não estão mais procurando nada em Deus, e procura outras ocasiões, que é o caso que acontece. Isso, então as coisas começam a evoluir assim de uma forma que Deus precisou chacoalhar a terra para mostrar que Ele está no controle de todas as coisas. Às vezes não é porque Deus ele matou aquelas pessoas porque Ele é mau. Não. Deus permitiu acontecer para dizer que Ele está no controle de tudo. A terra está na mão dele. A Bíblia diz que o mundo jaz do maligno, mas a terra é estrada dos seus pés. Ele descansa os pés na terra. Então, quando nós olhamos para essa situação, como me perguntou, por que isso aconteceu? Isso é importante que aconteça, porque daqui a pouco se manifestará o Filho da perdição. Como diz, para que não vos engane. E daí não pode faltar azeite. Você está entendendo? A gente entra na questão. Entendeu? Se possível, enganaria até os escolhidos. Imagine o que Deus está querendo dizer aqui. Então, nesse momento dessa questão que nós estamos falando, é necessário que essas coisas aconteçam. Nós vamos ficar tristes? Vamos chorar? Vamos ficar com o coração apertado? Vamos. Mas boa, perfeita vontade, boa, perfeita e agradável é a vontade de Deus. Então não tenho que questionar aquilo que Deus quer fazer. Nós não podemos contender contra a vontade de Deus. Então, o que está acontecendo é o princípio das dores, ainda não é o fim. Jesus está dizendo, o fim virá, quando se manifestará o filho da perdição, e ele se assentar no lugar que é o trono de Satanás, que isso uma hora, quando a gente voltar, a gente entra num estudinho mais diferenciado, vai longe, entendeu? Então, o que acontece? Ele vem, blasfema o que é de Deus, né? Aí começa a vir a tribulação, será perseguidos, mortos, que Jesus está dizendo, né? Por questão do meu nome, vocês serão mortos. Ele está dizendo o quê? Vai vir um que quando nós falarmos de Cristo, e isso já tem acontecido. Só que ele diz que o espírito do anticristo está sobre a terra, ele ainda não se manifestou. E ele vai se manifestar, ele já nasceu, ele já está preparando, já. Essa é... Eu não posso dizer que... Falamos sobre isso, o pastor Tiago falou sobre isso. Pode ser que nossa geração não é um arrebatamento, mas a geração dela sim. Pelos sinais. Entendeu? Sim. Pelos sinais. Que eu não posso colocar um tempo, porque você começou a fundação do terceiro templo. Então, estão preparando o terreno para o anticristo. Porque o Messias deles não é Jesus. Verdade. Os judeus não têm Jesus como seu Messias. Verdade. Eles esperam o Messias vindo. Está esperando até hoje. E até, por sinal, tem um rabino que está dizendo que já nasceu o Messias dele. Né? Eu não vou ficar entrando aqui em nomes, porque senão você sabe que vai virar, né? A gente vai um negócio conversando. Entre escatologia, o povo fica uma curiosidade, vai ficar até 1h da manhã. Então, vamos devagar. Entendeu?
Glória a Deus. Então, nesse caso, o que acontece? Vai ter o tempo da preparação do anticristo, ele vai profanar o templo de Deus, né? Que é isso que eu estou dizendo, que é uma pergunta, é o princípio das dores. Vamos desvincular as coisas. Sim. Aí, quando Jesus Você tem disse entendimento do que está sendo dito aqui. Isso, e quando Jesus diz que muitos virão em meu nome dizendo que eu sou Cristo, mas enganarão a muitos. Isso já tem acontecido nos dias de hoje. Entendeu? Certamente ouvireis falar de guerras, rumores de guerras, vezes não vos assuste. Quer dizer, nós não devemos nos preocupar. Crente não tem que se preocupar com o que está acontecendo. Crente tem que viver o que está acontecendo. Se você tem uma vida em Cristo, se você tem uma vida em Deus, você tem que ter a certeza que isso que está acontecendo é a vontade dele, não nossa. Aleluia. Nós vamos ficar tristes, claro, quando cortaram a cabeça de Paulo, quando mataram Pedro de ponta cabeça, claro que o povo deve ter ficado muito arrasado, né? Mas sabemos que era a vontade de Deus isso acontecer. Estevão apedrejado, então se for ver toda essa parte, é uma coisa que fala, mas como Deus é tão assim, né? Tem até um videozinho que rola sobre um barbeiro, não sei se você já viu, né? Por que Deus não existe. Sim. Deus não existe. Aí. Mas como Deus não existe? Deus não existe. Se não existisse, não tinha tanta fome, crianças morrendo de fome, pai matando filho e falou assim, é legal. Aí foi lá fora, pegou um barbudo, um cabeludo, né? Isso. Trouxe para dentro da barbearia e disse, né? Barbeiro não existe. Não existe cabeleireiro, não existe barbeiro. Ele, claro que existe. Como não existe? Não existe não. O cara barbona, cabeludão. Ele falou assim, por que ele é barbudo e cabeludo então? Porque ele não vem até mim para cortar o cabelo nem fazer a barba. É assim dessa forma. Tem muitas pessoas que morrem de fome, que passam por necessidade, que passam por lutas porque não vêm até Deus. A Bíblia diz, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Então, só para terminar esse versículo aqui, ele fala, por questão do meu nome, vós serão castigados, vão ser perseguidos, né? Sereis atribulados, vos matarão e serão odiados por todas as nações, por causa do nome dele. Então, o tempo da igreja na terra está contado. A perseguição vai acontecer, não é verdade? Só que uma coisa eu sei, nós vamos viver aquilo que Jesus disse que vamos viver. João 14 diz, não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim, porque na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito, eu vou, ele foi. Ele foi. Glória a Deus, a nossa passagem. Preparai-vos um lugar, para o mesmo lugar onde eu estou, vós também estareis. Então ele está dizendo o quê? Nós vamos ceiar junto, nós vamos comer junto, só que existe uma passagem. Eis que estou à porta e bato. Aleluia. Só vai entrar aquele que abrir a porta para Jesus. Entendeu? Com ele. Então, umas coisas que a gente precisa entender. Mas, irmã, fica tranquila em relação à sua pergunta. Não é porque Deus não ama a humanidade. Não é porque Deus quer destruir a humanidade. Deus está separando o joio do trigo. Aleluia. Deus está montando o esquema da salvação, o planejamento da glória, para aqueles que são salvos e morar com ele. E a Bíblia diz, ao que vencer, viu, crente? Tem muito crente aí calvinista que diz que para ver salvo, para sempre salvo. Cai fora disso, isso aí é alinhado do diabo. Tá? A Bíblia diz, ao que vencer, eu vestirei de vestes brancas, não riscarei teu nome do livro da vida e te darei a coroa. Então assim, entenda uma coisa, Deus não está disposto a levar ninguém pecado para o céu. Aleluia. Não está disposto. Ah, mas eu sou um pecador. Beleza, eu também sou, mas pecado não entra no céu. O pecado, se nós nos arrependermos todos os dias dele, Deus nos perdoa. Porque Pedro diz, filhinhos, uma coisa eu vos digo, e aconselho a vós, que não pequeis. Mas se pecares, tem um Deus que intercede por você. Um Cristo vivo por mim e por você. Um Deus que na cruz por mim e por você investiu nas nossas vidas. E é isso que ele quer fazer cada vez mais. Deixa eu ser feliz. Vem, nega. Tá, quer carinho, você quer carinho. Glória a Deus. Glória a Deus por isso. Amém. Que benção, pastor. Prazer enorme receber o senhor aqui. Amém. Prazer enorme Isso. mesmo. De coração muito feliz pela tua vinda. Amém. Deus continue te abençoando. Nós falamos de tudo um pouco de avivamento, né, Varão? Mas vamos voltar uma outra hora. Não, mas eu creio que engloba o avivamento a tudo isso que a gente falou. Porque nós falamos, iniciamos falando sobre avivamento. Nós falamos como ser avivados. Né? Nós falamos da importância. Sim. E o que eu mais prezo, pastor André, é a vida. Sim. Porque o ato de Jesus naquela cruz do Calvário foi por conta das nossas vidas. Foi um investimento de Deus, né? Cristo foi um investimento de Deus para nós, né? É vida. A Bíblia, ela vai te levar para a vida. A Bíblia, ela te conduz para uma vida. Sim. Então, o ato de Jesus foi pela vida.
trabalho que nós estamos fazendo aqui hoje, realizando aqui hoje, é em prol de vidas. O Senhor ministra a palavra para ajudar a vidas, restaurar vidas. Com certeza. Que vidas sejam salvas por Cristo Jesus. O Espírito Santo vem habitar em vidas. Com certeza. Então, a nossa conversa hoje não fugiu. Nós falamos sim do avivamento, Sim. Conversamos sobre avivamento, mas o tempo todo falando de vidas. Verdade. Então, eu fiquei muito feliz. Amém. Porque, só uma pincelada rápida para completar aqui isso aqui e entender o que é o avivamento. Se a gente fala assim, avivamento é algo que está morto e que ganhou vida novamente. Com certeza. Quando a gente fala viva, é algo que não tem vida, nunca teve vida e ganhou-se vida. Agora, quando a gente fala avivamento, é algo que tinha vida, morreu, porém retomou a vida. Ezequiel 37, né? Entende? Então, nós conversamos justamente, até essas últimas palavras que o Senhor trouxe aqui, para nós falando de vida, da glória, da verdadeira vida, está falando de avivamento. Com certeza. A gente tem que estar atento a isso, porque avivamento, como o Senhor disse lá no início da nossa conversa, não é somente o pular, rodar, o sapatear, não é somente isso. Esse avivamento, como eu também disse, ele tem que ter sinais do avivamento. E qual é o maior sinal do avivamento? Ele gera vida. Gera vida, transformação, restauração, renúncia, mudança de caminho, mudança de hábito, mudança de caráter, é mudança de tudo. Isso é avivamento. Conversão, já fala, se converter do caminho, né? Sair de um caminho torto e entrar no caminho reto. Isso é um avivamento. Isso é maravilhoso. Por que esse tema, pastor? Porque nós precisamos aprender, né, o que realmente é cada palavra. Porque nós ouvimos as pessoas dizer e nós começamos a achar que é isso ou aquilo. Sim, claro. E nós perdemos a verdadeira noção da palavra. Por isso que eu quis explicar um pouco sobre o viva e sobre o aviva. São coisas diferentes. O viva, aquilo que não tem vida e passa a ter vida e ganha vida. Por isso que Jesus ele disse, né, em João 10:10, né? O ladrão se veio então para roubar, matar e destruir. Acabar, né? Mas eu vim para dar vida. Vida. Né? Em abundância, né? Então, é nessa parte que Deus ele sempre vai nos trazer uma reflexão. Que o importante de tudo no Evangelho não é você somente obedecer, é gerar vidas para Ele. É o resultado do fruto, da obediência, do chamado, da ordenança de Deus e você sendo submisso à ordenança. Nossa, que benção, que gostoso, que bate-papo maravilhoso. Gostoso. Irmãos, gostaram da conversa de hoje? Como é que foi? Quando quiserem conversar comigo aí no direct aí, manda sua mensagem também, porque eu recebo muitas mensagens de coisas que Deus vem fazendo na vida dos irmãos através dessa obra, porque essa obra não é minha, essa obra não é do pastor, essa obra é de Deus. Então tudo aqui é feito para a honra e glória do Senhor. Certeza. Tudo aqui, pastor, ele é consagrado ao Senhor. Louvado seja Deus. Então que o Senhor venha ter falado contigo grandemente, profundamente, você venha ter compreendido hoje, no dia de hoje, o que é um verdadeiro avivamento. E que você passe a partir de agora a ser avivado pelo Espírito Santo da verdade. Verdade. Isso mesmo. Porque somente eu não consigo te avivar, pastor. Com certeza. O Senhor não consegue me avivar. Nós juntos, nem se o Senhor estiver junto, nós não avivamos eles. Verdade. As pessoas que estão nos assistindo. Mas nós cremos pela fé. Pela fé. Que o Senhor, Todo-Poderoso, que tem todo o controle e todo o amor pelas nossas vidas, com certeza, é Ele que nos aviva. Verdade. Então que em nome do Senhor Jesus, você seja avivado pelo Espírito Santo de Deus. Amém. A cada minuto, a cada segundo do seu dia, em nome do Senhor Jesus. Na próxima segunda-feira, nós nos encontraremos de novo no Instagram e no Facebook, às 20 horas, horário de Brasília, para mais um bate-papo maravilhoso e muito voltado para a presença de Deus, porque é isso que eu quero. Homens e mulheres de Deus
no meu lar. Eu quero a presença de Deus na minha casa, no meu lar. E eu amo receber vocês, porque eu sei que são homens e são mulheres de Deus. Para finalizar, não desliga ainda não. Eu quero dar a honra ao pastor André, para que ele possa orar pelas nossas vidas, amém, em nome do Senhor Jesus, e que você seja abençoado hoje, amanhã e para todo sempre. Amém. Amém. Pastor André, pode orar pelas nossas vidas em nome do Senhor Jesus? Amém. Se você estiver aí na frente do seu celular, coloca a mão no seu coração. E quando você se achar fraco demais, não se esqueça que você tem um Deus forte na tua vida que pode fazer tudo por você. Tá bom? Senhor meu Deus, queremos te agradecer e te louvar, ó Pai, por este momento de comunhão, consagração a Ti. Ó Deus, eu creio que foi um momento dos céus, ó Pai, onde falamos aqui do Senhor, falamos da Tua palavra, falamos do Teu querer. Ó Deus, nós não somos nada sem a Tua presença, mas eu creio que as vidas que participaram deste podcast, eu tenho a certeza, meu Deus, que vão ficar, ó Pai querido, meditando naquilo que aqui foi falado. Pois o inimigo, ó Deus, ó Pai, ele quer minar as nossas mentes para tirar o foco que é o Senhor. Mas eu quero desejar, Senhor, ó Pai querido, que o Senhor venha abençoando a cada irmão, a cada irmã, a cada um, ó Deus, que tiver de maneira indireta ou direta, que assistiram ao vivo, que vão assistir depois, que o Senhor venha abençoando de tal maneira, meu Pai querido, porque nós cremos que o Senhor é onipotente, onisciente, onipresente, que as ondas desta internet chegam, meu Deus, aonde nossas presenças não chegam, aonde nós não podemos ir, que este vídeo chegue. Ó Deus, abençoe grandemente a vida deste lar, deste irmão Everton, da sua esposa Jaqueline, da sua filha. Abençoe este lar, abençoa, Senhor, este momento de comunhão. Repreenda toda tristeza, todo levante da pedrada. Ó Pai, que o Teu nome venha a ser glorificado, a Tua presença venha a ser restaurada. Aonde que esteja, Senhor, ó Pai, em algum lugar, aonde tiver, meu Pai, destruído, traga a Tua restauração, ó Pai, porque nós sabemos que Tu és Deus. Abençoa, meu Deus, essa semana que se inicia. Abençoa, meu Deus, a terça-feira, abençoa a quarta, quinta, a sexta, o sábado, domingo e por diante mais, ó Deus. Mostra-nos o Teu caminho verdadeiro e é assim que nós Te louvamos e Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Fique na paz do Senhor Jesus, queridos. Que Deus te abençoe. Deus abençoe, queridos.